Gente, o Paulo Matias me infernizou pra eu reagir a esse vídeo, tá? Tô falando sério, ele me mandou umas 3 mensagens pra eu reagir a esse vídeo. Aí agora, só porque ele encheu muito o meu saco, eu vou reagir, tá, Paulo Matias? Isso aqui é pra você. Esse canal me fez coringar, o crítico. Que foto é essa de perfil? Isso é você, Paulo? Tá diferente, né? Não tá batendo. Você toca teclado, Paulo? Não sabia. Bem próximo, um artista muito renomado chamado Beethoven, né? Que é o nome de muitos cachorros também hoje em dia. Pensa num vídeo que me esgotou. Sabe aquele especial do Bo Burnham na Netflix? O Inside? Ah, e tá o crítico passando de moto aqui, cara. Pra você que não sabe, o Bo Burnham, ele é um comediante que gravou um especial de comédia durante a pandemia. E ele fez isso sozinho e em casa. E eu acho que grande parte da riqueza desse especial é que a gente pode acompanhar a mente dele definhando completamente durante a pandemia, igual aconteceu com todo mundo, tá ligado? Dá pra ver ele enlouquecendo no processo. Esse vídeo aqui, ele... Parece minha live de... Nossa, por que eu tô colocando aqui o cupom Smail? Pera aí, gente, vou retirar aqui o cupom, só um minuto. Tem mais ou menos a mesma vibe. Esse vídeo demorou umas 3 semanas pra ser feito, porque, eu procrastino muito. 2, eu realmente procrastino pra caramba. E acabou que eu gravei diferentes takes em diferentes semanas. E a cada tempo que eu ficava mais em contato com o conteúdo desse cara, eu perdia um pouquinho mais da minha sanidade mental. E é por isso que vai ter grandes contrastes ali na minha aparência e no meu discurso durante esse vídeo. E daí você se pergunta que, nossa senhora, o Paulo Matias falou que não ia fazer mais vídeo de treta. Nossa, que hipócrita. Nossa, olha lá o vídeo dele falando de canal de opinião e ele tá fazendo a mesma coisa agora. Não. Acima de um vídeo de treta... Então, acima do vídeo de treta tem um vídeo de drag. Aqui. O Tic... Drag Queen. Ok? E Vape. Vape e drag. No mesmo... do lado. Um do lado do outro. Que legal, viu? Eu adoro. Esse vídeo aqui tem a intenção de informar. E eu gostaria de deixar bem claro aqui que enquanto eu ver pessoas falando absurdos na internet, absurdos esses grandes o suficiente pra me dar motivo pra fazer um vídeo sobre, eu vou fazer. Eu já falei que eu não... Até porque dá view, né, Paulo? Vamos ser honestos aqui? Amigo, dá view. Dá dinheiro. A gente não quer dinheiro. Quem que quer ficar pobre? Temos que ganhar nosso coisinho. Fazer o quê? Eu não gosto de vídeo de treta, porque vídeo de treta esgota muito. E apesar da produção desse vídeo aqui ter me esgotado, me esgota ainda mais ver essa rapaziada incentivar preconceito pela internet. Então se... Ah, eu não tô esgotado. Eu tenho uma equipe de pauta, né? Tudo bem. Mas... eu não tô esgotado assim. Eu tenho que ganhar meu pão de cada dia. Quando eu fazia make e ninguém queria ver, eu que não vou ficar pobre. Se eu ver que eu tenho voz e capacidade pra mudar isso, eu vou falar sobre. A Mari Krieger tem um post muito bom que fala sobre isso. A internet, ela já tá cheia de desinformação. Então cabe a nós combater ela com os fatos também. Ou talvez eu esteja me envolvendo na terceira treta do ano só pra pedir música no Fantástico. Fica aí a dúvida. Ou talvez eu tenha feito esse vídeo porque eu comecei a usar o Twitter. E definitivamente isso degradou a minha saúde mental. Não, ironicamente, eu vou enlouquecendo aos poucos nesse vídeo, como no final eu já virei o Joaquim Phoenix. Eu não sabia a proporção que esse vídeo ia tomar. A versão inicial dele tinha 20 minutos. Se eu soubesse o caminho que ele ia seguir, eu não ia colocar nenhuma inserção. Mas como eu já assinei o contrato, antes de ver o tamanho que esse vídeo ia ter, e os assuntos que ele ia abordar, acabou não tendo muito o que fazer. Não me culpe o capitalismo. Don't hate the player, hate the game. Então antes de começar o vídeo, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Vamos pra uma palavrinha aqui dos nossos patrocinadores pra me ajudar ali com os custos do meu advogado quando eu lançar esse vídeo. Tá cansado de perder dinheiro em site de aposta duvidoso? Já não tá mais aguentando apanhar pro tigrinho? Então saiba que tem uma maneira muito melhor e sem riscos de você garantir um dinheirinho a mais no final do mês. Você não só Tem 1 hora esse vídeo, eu vou ver no 1.5, Paulo, me perdoa. vai ter a garantia de que vai ganhar um dinheiro durante o tempo, como também já vai começar com $5. Se você se cadastrar no link da descrição, utilizando o cupom Paulo5. E eu estou falando da Honey Game, um aplicativo que pode ser usado tanto no seu computador quanto no seu celular. E ele basicamente compartilha sua internet em troca de dinheiro. E ele faz isso pra facilitar a automação de serviços na web. Como processo... Ah, eu quero. Ai, Paulo, me indica pra eles. Eu quero fazer publi pra Honey Game também. Eu tô precisando de dinheiro, condição financeira. Tivemos o nosso recorde aí de 3 meses sem se envolver em nenhum furdunço aqui na internet. Mas como eu já falei nesse canal aqui, eu desenvolvi aqui algum tipo de toque de Midas, no qual tudo que eu toco vira desgraça, caos e começa a atacar a minoria, pelo jeito. Pra você que tá meio perdido, não sabe o que eu tô falando, lá atrás, lá na treta do Guimê, no meu vídeo que eu falei sobre isso, eu divulguei um canal, né? Eu dei visibilidade pra um ser humano. Divulguei esse canal porque ele foi o primeiro canal a ter um parecer mais próximo da realidade contra aquela treta do Guimê. Só que eu cometi um pequeno erro ao fazer isso, porque eu meio que não olhei quem que eu tava divulgando, né? Eu só vi que o cara fez um vídeo bom e eu postei lá. Logo em seguida de eu ter postado esse vídeo, eu recebi mensagem da Dinelo falando: Paulo, eu não acredito que você deu palco pra esse maluco. Aí eu falei: como assim? Aí nisso ela me mandou algumas mensagens ali, né? De alguns tweets feitos pelo crítico. E a minha reação naquele momento foi tipo assim: pô, fiz bosta, né? Mas aí eu expliquei nos comentários lá que eu não tinha noção do que o cara fazia e tudo mais. Falei que não corroborava com isso. E resolvi deixar no off porque... Então, eu também tive que fazer isso, né? Eu tive que fazer a mesma coisa porque eu também não sabia que ele era um lixo. Eu achei, é um cara surtado, legal, kaká. Eu só não sabia que ele era meio que a encarnação do... Não é mesmo? E bem, né? Eu imaginei que com a visibilidade que o cara tava alcançando, né? Com a relevância dele aumentando, ele ia parar de falar uns absurdos, né? Ele ia parar ali de continuar falando essas paradas, né? Ele ia dar uma controlada. Ele não deu. Ele não deu. Ele não parou de falar nenhum absurdo, não. Inclusive, ele aumentou. Ele conseguiu se superar. Parece que ele tá se esforçando até hoje ao
ofender o máximo de minoria possível. Eu juro que eu não consigo nem levar essa situação a sério. Porque escalou pra um grau tão absurdo, que dá pra ver nitidamente que esse cara vive numa realidade completamente descolada da nossa realidade normal, assim. Tipo, o cara vive numa realidade paralela muito louca. E eu queria muito usar a droga que ele usa porque o bagulho deve bater diferente. E o que me pega um pouco é que, mano, eu chamei esse mano na DM. Ele mesmo tem um tweet fixado no qual ele fala que se alguém discorda de algum dos pontos dele, é pra entrar em contato e debater, não sei o que lá. Eu fiquei, vai que essa pessoa é aberta ao diálogo, né? Vai que essa pessoa ali, né, pode reconhecer o erro, né? Entende ali às vezes. Não. Chamei ele na DM pra explicar algumas questões relacionadas à transfobia, na qual ele tinha cometido e se recusava a assumir o erro, mas ele não me respondeu até hoje, então dane-se. Como eu falei, mano, o que me pega é que eu fui atrás, mano. Eu fui tentar ajudar esse cara, porque, como eu falei, eu sempre acredito no melhor das pessoas. Eu acho que as pessoas sempre podem melhorar, as pessoas erram e tá tudo bem. Mas enfim, como esse cara continua falando uns absurdos por aí, esse vídeo aqui é pra me retratar, pedir desculpas por ter divulgado alguém sem ter olhado o tipo de conteúdo que ele postava antes. Acima disso, eu vou me retratar de uma maneira melhor ainda pro final desse vídeo, mas antes de qualquer coisa, vamos entender de quem que eu tô falando, né? Às vezes você caiu aqui de paraquedas, tá tudo perdido, não sabe nem de que treta é essa. A real é que nem precisava saber, tá ligado? Na verdade, é mais uma daquele tipo de treta que você fecharia a aba do Twitter e acabar. Então, já que eu, né, me propus a divulgar... Eu tô muito concentrado no fundo dele. O fundo dele me faz ficar focado no vídeo. O fundo dele me deixou uma sensação gostosa. Não sei explicar pra vocês, o fundo dele é muito gostosinho de ver. Deixa eu ver como que anda no canal do Crítico. Vampiros, live especial. Meu Deus. YouTubers vão à falência. Graças a Deus não anda bem das pernas. Pouquíssimas pessoas acompanhando, graças a Deus. Quanto menos gente, melhor, gente. Quanto menos, melhor. Já deve ter alguns hits pra ter... já falou a treta do Guimê foi o auge dele, o Haluca e tudo mais. Graças a Deus tá caindo no ostracismo, é isso que eu queria. Eu fiquei um pouco relutante, vou falar a verdade pra vocês. Eu fiquei um pouco relutante de fazer esse vídeo, porque eu não acredito em cancelamento, tá? Eu sou ateu de cancelamento. Eu acredito que o cancelamento, na maioria das vezes, principalmente quando a gente tá falando de canais que se baseiam em opiniões, na maioria das vezes criminosas, pra sobreviver, esses tipos de canais, eles gostam do cancelamento. O cancelamento pra eles é bom, porque o público que acompanha eles também não tá nem aí pra cancelamento, sabe? Foi assim que o Bolsonaro se elegeu, pra vocês terem uma noção. Ele foi sendo tão cancelado, mas tão cancelado, que as pessoas que acreditam e que apoiam o discurso dele gostaram do que ele disse e elegeram o cara. Então eu acredito muito na teoria de que se você quer que uma pessoa seja realmente prejudicada, deixa ela no esquecimento. Então, a minha mensagem aqui eu sei que graças a Deus e graças a vocês, hoje em dia as minhas redes têm muito poder de influência. Tanto é que quando eu fiz o vídeo da seita de youtubers, cara, um monte de youtuber reagiu, um monte de gente começou a falar sobre. Então me escutem, da mesma forma que vocês fizeram no vídeo da Taylor Swift, tá? E eu amei muito, vocês conseguiram entender o meu ponto e vocês botaram a mão na consciência pra pensar um pouquinho. Façam isso de novo. Não vão lá comentar. Se vocês virem algum vídeo desse cara aparecendo na sugestão de vocês cliquem em não interessado, não recomendar o canal. Pronto. Deixa ele morrer no flop. Porque se esse cara começar a ter visibilidade, mesmo que com cancelamento, ele vai conseguir se manter. E se ele se mantém, ele continua fazendo vídeo com mais frequência. Então, esse tipo de absurdo vai ser financiado, sabe? Mesmo que seja por pessoas que não vão com a cara dele, mesmo que seja por pessoas que estão lá pra comentar que ele tá errado, vai dar dinheiro pra ele. Então, se vocês querem que a pessoa caia realmente no ostracismo, não consumam de jeito nenhum. Estamos entendidos? Estamos? O crítico naquele vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma divulgação muito maior do conteúdo dele pra você que tá aí a fim de entender de quem eu tô falando. E a gente começa com a build dele no Twitter aqui, que é aquele que habita o topo da pirâmide argumentativa. A Fênix Negra. Bem relevante, né, gente? 3 mil seguidores. A minha tia Márcia, que faz crochê, tem mais, mas tudo bem. Diariamente dando pérola aos porcos, né? A gente vai lidar aqui com alguém de muito alto nível, ao que parece, né? O que a gente espera aqui, claramente, temos o macaco da bola azul em nossa frente. Cara que habita o topo da pirâmide, o topo da pirâmide argumentativa, tá? Aqui embaixo tem aquele tweet que eu falei, né? Que quer debater comigo, me manda mensagem na minha DM falando do tema. Coitado do Tutankhamon, a pirâmide tá podre. Que você discorda de mim. Tendo um microfone decente, um tema maneiro, a gente marca um debate e eu transmito por live. Essa rapaziada tem tesão em gravar debate, né, mano? Eu acho incrível que ninguém tenha consciência de que, velho, você tá na internet, você não precisa opinar sobre tudo, você não precisa entender sobre todos os temas do mundo. Na maioria das vezes, a sua opinião era muito mais prestativa quando você não tinha falado ela. E no caso, grande parte das opiniões do crítico segue nessa linha aqui. Enfim, todo esse furdúncio meio que estourou, né? Porque já tinha ali vários posts transfóbicos do crítico e tudo mais, mas que nunca tinha chegado a tomar uma relevância muito grande. Mas pelo que eu entendi aqui, o que despertou essa treta foi o fato dele ter menosprezado a Yasmin da Suavemente Comentado, aparentemente pelo fato dela ter autismo, alguma coisa assim. Na mente dela, como eu falei, eu acho que ela tem algum problema aí mesmo, entendeu? Se eu não me engano, eu já vi um vídeo dela falando que ela tinha um leve grau de autismo, né? Não sei se eu tô me enganando aqui, mas ela deve ter realmente algum problema. Sinceramente, eu dei uma olhada por cima nesse tema, não me entreteve muito, porque ele ter sido capacitista com pessoas autistas é literalmente a coisa mais leve que tem desse cara, tá? É que algum vídeo que a gente falou que achava que a Yasmin tinha algum probleminha, não sei o que, e daí falou que ela tinha autismo, e daí usou isso pra menosprezar ela, e foi isso. E o que pesou foi o fato dele ter... Nossa, uma versão mais pesada do Golacho, né? Não mais pesada, mas uma versão criminosa do Golacho. Ele bota um joguinho de fundo
fundo e dá-lhe speedrun do Código Penal. Quantos crimes eu consigo cometer por minuto? Vamos ver. Tratado autismo como doença, né? Chamado ali autismo de doença. Sendo que a nomenclatura correta é transtorno, enfim. O começo dessa briga aqui não era pra ser algo tão grande, mano. Não era pra ter enrolado tanto isso aqui. Mas como eu já comentei no vídeo do Guimê, o Halu que ele tá criando escola. É incrível como a galera tá se espelhando nele pra fazer os negócios. E o crítico tomou nota A na arte de não reconhecer que errou. Porque ele foi longe pra defender o ponto de que autismo é doença e não sei o que lá, na visão dele é doença e precisa ser tratado assim, não sei o que. E ele não errou. Nossa senhora, uau! E ele realmente levou essa discussão muito pro pessoal. E é claro que são nesses momentos que a gente consegue captar as melhores pérolas de criadores de conteúdo, né? Que são quando eles estão errados, mas não conseguem admitir. E pra introduzir a primeira pérola desse vídeo, eu vou começar explicando uma dinâmica que vai estar rolando aqui, beleza? A gente vai estar lidando com uns assuntos meio delicados e que beiram um absurdo. Tão absurdo que poderiam facilmente ser uma fala de um episódio de The Office. E pra exemplificar muito bem isso, toda vez que o crítico falar um absurdo digno de episódio de The Office, a gente vai estar tocando a musiquinha de entrada na série pra dar um alívio cômico pra situação, beleza? Então a gente vai começar com o fato de que ele levou tanto essa treta pro pessoal, de que ele queria fazer a questão de estar certo em ter chamado o autismo de doença e menosprezado uma pessoa autista, utilizando como base essa condição dela. A gente chega num ponto de que uma mãe de um filho autista resolveu tentar explicar pra ele do porquê as falas dele foram capacitistas. E como eu já falei, as pessoas elas podem errar, mano. Acontece, às vezes a gente fala uns negócios que a gente não tem conhecimento, não tem, né, propriedade pra falar isso, a gente só sabe sobre um determinado assunto por meio de coisas que a gente ouviu por aí ou leu brevemente, tá tudo bem não saber de tudo. Mas logo depois dessa mulher ter tentado explicar pra ele do porquê que ele tinha errado, ele me solta pra argumentar ali com a mãe de um filho autista a seguinte fala: quem tem lugar de fala relacionado ao autismo é o seu filho, e não você. E é assim que vai funcionar o vídeo de hoje, tá? É daqui pra pior. E sobre esses ataques que ele fez pra essa mãe, relaxa que ainda vai piorar muito mesmo até o final desse vídeo, tá? E como fonte pra sustentar essa linha de argumentação dele, ele resolve usar o ChatGPT, falando que até o ChatGPT concordou com ele que autismo é doença. Então faz o seguinte, ô crítico, quando você tiver pressão no seu vestibular, faz o seguinte, cita o chat... Sabe aquele episódio que o Bolsonaro faz bem assim? Após lerem meu face... GPT na redação, mano, só pra eu ver o negócio, por favor. Cara, eu não sei qual que é a questão dessa rapaziada que não consegue pedir desculpa, mano. Eu não consegue entender que errou, mas tá tudo bem errado, eu não entendo. Os caras são simplesmente inimigo da retratação, os caras são alérgicos a pedir desculpa, velho. E os caras falam uns absurdos maiores. Gente, eu cheguei num ponto onde, pelo menos pra mim, pode parecer que não, porque, né, eu estourei agora no YouTube, tem menos de 3 meses e tudo mais, que eu realmente comecei a fazer milhões e milhões e milhões de views no YouTube. Só que eu tô fazendo isso aqui já tem 5 anos, sabe? E esse tipo de coisa de querer rebater, ficar puto, ficar estressado com as pessoas e argumenta e vai até na puta que pariu. Esse negócio de você ir atrás é coisa de gente que tem tempo. É coisa de gente que tá começando agora na internet. No começo eu era assim também. Tipo, teve alguns episódios no começo da minha carreira que eu fiz algumas merdas, assim. Nada a nível crítico, né? Não fui capacitista com ninguém, não fui racista com ninguém, não fui machista com ninguém. Mas eu falei umas merdas sobre a aparência de outras pessoas. Já pedi desculpa, já tem tempo, existem quase 5 anos. Com o tempo, eu fui entendendo como era mais fácil. Simplesmente, tipo assim, se eu tô errado, eu admito que eu tô errado. Porque eu não sei se eu quero. Na verdade, eu sei, eu não quero. Eu não quero dor de cabeça pra mim, sabe? Esse tipo de coisa é do pessoal que tá começando agora na internet. Isso de você ficar desesperado porque você tá perdendo um argumento. Amiga, ninguém vai mudar a forma que pensa sobre você só porque uma vez na sua vida você estava errado sobre um assunto. Quantas vezes eu já não estive errado sobre diversos assuntos? O assunto da Karen, por exemplo. No começo, né, eu tava super a favor da ex-funcionária dela. Depois eu fui descobrir a história inteira e mudei de opinião. Tá tudo bem mudar de opinião. Isso aqui tá virando um centro de autoajuda, tá? Não tem piada nenhuma nesse vídeo. Maior ainda, pra tentar justificar o absurdo que já foi falado que não era tão grande, mas daí vai aumentando o efeito bola de neve que o cara se perde no personagem. E sobra pra quem? Sobra pro Paulo. Botar a sanidade mental em jogo, tendo que juntar um monte de print desse animal falando um monte de na internet. Que ódio, peraí, eu tô me exaltando, desculpa. E acaba sobrando pro Paulo Matias, né? Juntar ali, dar uma boa estudada, né? No caso, nos tweets, tudo que foi falado ali. E eu acho que eu devia receber um adicional por insalubridade, tá? E não, eu já adianto que eu não peguei nem um terço dos absurdos que esse cara falou em vídeo, em tweet, em tudo quanto é lugar. Eu me recuso, eu me recuso. O que eu peguei aqui é o suficiente, mas sabe que, tipo, não é nem perto de todo o material que dava pra ter colocado aqui. Eu tive preguiça de ir atrás de tudo, porque eu sabia que eu ia me estressar. E aí tem toda a questão que o crítico ele é abertamente transfóbico. Ele não reconhece a existência de pessoas trans. Ele fala que mulher trans é homem e que homem trans é mulher. Quebra tudo, J.K. Rowling! Gente, que episódio maravilhoso esse de Harry Potter que a gente tá assistindo. Ponto, tudo se define a partir da genitália. Peguei aqui só o retweet dele pra uma postagem da J.K. Rowling, no qual ela retweetou um negócio falando que não, né? Mulheres trans. Eu falei brincando! Eu falei brincando, gente! Não foi de propósito! Eu falei na zoeira! Menina! Trans não são mulheres. Ela falou isso e ele foi lá e retweetou e ainda enalteceu a fala dela. Me hidratando pra, né?
sei lá, não cometeu um crime de ódio. Ele é um cara que bate muito nessa tecla, ele gosta de bater muito nessa tecla de que ele sabe mais do gênero dos outros do que as próprias pessoas. Oi. ele realmente se acha nessa posição. E sobre isso em específico, né, tem toda uma linha argumentativa de que sexo biológico é o que define, né? Tem uns negócios que ele fala de darwinismo e não sei o que lá. Dá uma sugada, dá uma acariciada no meu prepúcio aqui, ô crítico, e agora eu vou te explicar um negócio. Sexo biológico e gênero são coisas diferentes que não necessariamente estão correlacionadas. E aí você me pergunta com base em que eu falo isso, né? Então tá bom, então vem cá, pega na mãozinha do teu pai aqui. Como eu falei, o gênero não é uma questão biológica, o gênero é uma questão social, o gênero é uma construção social. E até aí parece que eu tô metendo um papo pra comer mulher. Mas não, faz sentido, vem cá. Se você acha que esse negócio de pessoas trans é algo novo, saiba que não. Em diversas sociedades ao decorrer da história, os gêneros não eram divididos apenas entre homem e mulher. Existiram sociedades inteiras que possuíam diferentes tipos de gênero, que não ficavam apenas nesse binarismo ali de homem e mulher. Desde pessoas trans até pessoas não binárias, até pessoas que teoricamente seriam os dois gêneros juntos. Isso é algo que existe há muito tempo em diferentes partes do mundo, em diferentes sociedades. Você fluir entre gênero, você não tem um gênero específico, não é algo de agora, não é algo da esquerda, não é algo do PT, não é o plano de implantar o comunismo no Brasil, meu Deus, das nossas crianças. Não. Se você tivesse dado um pequeno Google, tu já tinha caído em um monte de site que explicaria isso. Muito simples. Pra você ter ideia, realmente ao redor do mundo inteiro, tá? Desde sociedades na Polinésia, no Império Inca, na República Dominicana, na América do Norte, na Indonésia, na Índia, no México, enfim, em muitos lugares. Muitas sociedades não definiam as pessoas unicamente como homem e mulher. Ponto. Acabou. E pessoas indígenas também. Várias comunidades indígenas no Brasil reconheciam um terceiro gênero. Só que aí chegou os portugueses, quebraram tudo. Aí deu no que deu, né, gente? Elegemos o Bolsonaro elegeram o Bolsonaro ano passado. Ok. Isso é um fato sociologicamente comprovado. Isso aqui é questão de estudo de artigo científico. Mas tá tudo bem você não entender isso. Tá tudo bem você não compreender isso de primeira, tá ligado? Eu não sei quantos anos você tem. A tua voz, ela varia de um moleque de 16 anos até um marmanjo de 40. Não dá pra saber. Mas são 10, 20, 30, 40 anos. Qual você foi criado como se realmente só existisse dois tipos de gênero. Ninguém aqui tá pedindo pra você mudar a sua cabeça e entender tudo de um dia pro outro. Isso é uma desconstrução. E quanto mais tempo você passou sem ter consciência disso, mais difícil e mais demorado pode ser esse processo. Mas isso não te dá o aval pra você sair desrespeitando todo mundo pela internet igual você tá fazendo, achando que você é o dono da razão. Nossa, eu comendo maionese pura ao vivo é complicado, né? Gente, acabei o meu lanche, que delícia. E não dá nem pra usar o argumento de que você, sei lá, mano, que você não tem acesso à informação porque você tem sim, muita gente já foi tentar explicar pra você. Você é ignorante porque tu quer, mano. E o nome disso pra mim é burrice. Não tem outra categoria pra isso, mano. Essa sua dificuldade é... Não, o nome disso não é burrice, é transfobia, tá? O que é crime. Eu acho que a gente poderia muito bem, Paulo, a gente tá falando de prova judicial, a gente poderia muito bem iniciar uma denúncia pro Ministério Público, né? Eu acho que é importante a gente fazer vídeo, mas é importante tomar atitude também. Se você tem todo esse material, eu acho que seria legal a gente pegar, né, todo esse compiladinho gostoso, toda essa junção de coisas maravilhosamente péssimas e levar pra polícia de verdade, porque transfobia é crime, sabe? É importante a gente fazer videozinho, pode dar uma lacrada ou ganhar uma AdSense, mas esse tipo de discurso não pode ser enaltecido, esse tipo de discurso não pode ser tolerado, entendeu? Antes tudo bem, porque antes não era crime, né? Era muito complicado você denunciar um crime de homofobia e de transfobia, mas hoje em dia é. Aceitar o diferente, de entender, de conseguir olhar o mundo pelo olhar dos outros. Na minha leitura é o tipo de pensamento de alguém que realmente não sai da frente do computador. É alguém que vive na internet e acha que o mundinho se resume nisso, que não tem a porra de vivência, mano. Não tem uma vivência. Você não consegue entender muito sobre esse tema, talvez porque você não possua pessoas trans na sua roda de amigos pra conseguir contato com pessoas que pensam diferente de você e que são diferentes de você, pra que possam te mostrar vivências das quais te fariam entender muito mais facilmente essa questão. E é um negócio simples, cara. É um negócio simples, é básico. E é isso que me faz pensar que você é uma pessoa que não sai da frente do seu computador, cara. Não tem contato com a vida real, não tem contato com pessoas, sabe? Porque é só assim pra não entender um negócio desse. Todo preconceito, toda discriminação advém de uma ignorância. Então se você tem um preconceito, se você tem uma dificuldade de aceitar, tem um gênero diferente do seu sexo biológico, ou que não necessariamente tem um gênero, isso diz não só sobre o seu caráter, mas também sobre o seu intelecto, tá? Tô colocando sua inteligência em jogo aqui, tá? Mas tudo bem, a gente já vai entrar num papo de inteligência que você meteu uma, né, bem bacana ali sobre inteligência, vai pra frente. Cara, eu genuinamente tô rindo de nervoso, é sério. Até agora eu pensei que era uma mulher, não era uma mulher trans. Ela parece bastante uma mulher, ela parece. Aí você consideraria ela homem? Biologicamente ela seria homem. Socialmente, como que funciona socialmente? Socialmente não importa a sua aparência. Então que nem a Alexia, se ela for em qualquer lugar, todo mundo vai tratar como mulher, porque todo mundo acha que ela é mulher. O pessoal normalmente da questão de transição de identidade, então, a partir do momento que ela se considera mulher, ela seria mulher. E não é assim. E não é assim com base nas vozes da cabeça dele de novo, gente. O cara tem PhD em opinar sobre o que não entende. Eu genuinamente queria entender a necessidade que as pessoas têm de cuidar uma da vida das outras. Porque, real, tem tanta coisa, tanto estresse que é gerado, a galera resolve cuidar da bunda dos outros. E às vezes é literalmente isso que me impressiona. Não sei o que lá, a galera fica empilhando por causa que acha que sabe mais do gênero do outro. Isso é necessário, sabe? Grande parte dos conflitos do mundo muito provavelmente poderiam ser resolvidos ou não estariam acontecendo se Gente, vocês aprovam uma live na rede? Eu acho que seria tudo. cada um tivesse cuidando da sua vida, tá? Se cada um tivesse cuidando da sua vida, não ia ter tempo pra ficar tweetando merda, que ai, meu ponto de vista é mais certo que o seu. Cara, ninguém liga. E a partir do momento que essa cuidada de vida dos outros começa a prejudicar o outro, pô, fica chato, né, mano? E as pessoas estão lá vivendo de boa, as pessoas estão tranquilas, estão na paz, vivendo suas vidas. Mas sempre aparece um filho da pra estragar tudo. Mas aí você me pergunta, ai, Paulo, eu só tô batendo na tecla de que o sexo biológico das mulheres trans é masculino. Não tô falando nada de errado, não sei o que, não sei o que lá. O problema de discursos como esse, de colocar o sexo biológico acima do gênero no qual a pessoa se considera, é porque isso obviamente estimula preconceito, estimula discriminação. E essa discriminação, de certo modo, é um modo de violência. É um modo de você negar a existência de alguém. E você promovendo ações assim, você só promove a violência em si e a marginalização dessas pessoas. O Brasil é o país que mais mata trans no mundo. E sobre isso em específico tem um rios bem rapidinho do Juve que explica bem essa questão. Tive uma brisa e muito se fala sobre pronome, isso é uma discussão inútil. Pra que isso? Só a burguesia interessa isso. Daí, pô, tem
tanta coisa acontecendo? Sim, tem muita coisa acontecendo. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Tem pessoas trans em todas as camadas sociais. E elas, quando marginalizadas, elas sofrem violência. Elas morrem. O nosso debate é por políticas públicas para cada vez mais incluir pessoas trans. Mas no dia a dia, o que você pode fazer é respeitar a identidade de uma pessoa trans. O respeito ao nome da pessoa é o básico pra gente ter cidadania. É o direito como ser humano de ter a sua existência respeitada. Seja entrando numa loja, seja no hospital público, dentro do seu emprego, numa entrevista de emprego. Respeitar a identidade de uma pessoa trans é o princípio pra gente acabar com a violência com as pessoas trans. Porque não respeitar a identidade dela também é violência. Então, se você acredita em uma sociedade onde todas as pessoas são respeitadas, acreditar nos nomes e pronomes é algo essencial. Então a gente já falou aqui sobre capacitismo, a gente já falou aqui sobre transfobia. Acho que a gente pode pegar uma pauta mais leve, né, mano? Vamos falar de racismo agora. A gente tem aqui um tweet, né, de uma pessoa falando que sofreu muito porque foi chamada de papel, né, e creme de leite na escola. O que cai entre nós, né, se a pessoa reclamou de sofrer disso, tinha que sofrer bullying mesmo. Essa não! Paulo Matias acaba de admitir que brancos precisam sim sofrer discriminação. Enfim, a hipocrisia. Na verdade, o que eu quero dizer quando eu falo que, né, dane-se se o cara foi chamado de creme de leite, é porque eu só vou me preocupar com esse tipo de discriminação quando eu começar a ser seguido em loja por segurança por ser branco, tá ligado? Quando as pessoas passarem a me tratar como funcionário do local, se baseando unicamente no fato de eu ser branco, aí eu vou começar a ficar puto quando me chamarem de, sei lá, mano, farinha. Quando eu sair de casa com medo de não voltar, porque eu basicamente vou ter um alvo nas minhas costas por ser branco, aí eu vou começar a me preocupar e ficar puto com esse tipo de discriminação, tá bom? Daí o cara tweetou, né, imagina o tamanho do sofrimento de ser chamado de papel ou creme de leite na escola. Ah, eu conheço o Levi, ele é um divo. Se foda, tá ligado? É certo, não, né? Qualquer tipo de bullying é errado. Mesmo pro crítico deve ter faltado bullying na escola. Mas daí o crítico me lança essa pedrada aqui, ó. Em ironia ao comentário do Levi, ele só manda um imagina o tamanho do sofrimento de ser chamado de macaco na escola. Que pariu. E aí pra baixo a gente tem ele respondendo um tweet do Gable, no qual ele fala que racismo contra branco não existe, o que é verdade. E daí ele mete um imbecil. Tem literalmente uma imagem provando que existe. Como você veio falar que não existe? É cego. Temos também um cara que acha que racismo reverso existe. Inclusive eu já fiz um reel sobre isso, né? Lá no meu Instagram pra dar uma olhada, porque eu realmente queria falar sobre isso em algum vídeo. E sim, ainda existem pessoas que acreditam que Você tava com a... Aquilo era uma bunda? racismo reverso existe, né, gente? É muito difícil não fazer piada, tá ligado? É muito difícil levar isso a sério. Mas eu acho que não adianta muito a gente só xingar essa rapaziada aí, porque tem muita gente que realmente cai nessas falácias por questão de ignorância mesmo, por questão de não conhecer, não saber o significado real de racismo. Racismo é quando uma discriminação é voltada pra um povo que sofreu retaliação, voltada pra um povo que sofreu com exploração, seja questão de escravidão, seja questão de exploração financeira, perseguição, e um povo que sofreu isso com a justificativa de raça. Primeiramente, que ideia de raça não existe, tá? Mano, nós é tudo igual, nós é tudo igual. A gente não passa de um bando de macaco com ansiedade, não tem diferença aqui dentro. Foi cunhado pra espécie humana sair por aí diminuindo os outros. Basicamente é isso. Então o racismo ele só acontece quando é feita uma discriminação, tá ligado? De um grupo populacional contra uma minoria, contra alguma raça que já tenha sofrido exploração no passado. Tem essa bagagem histórica. Mas aí pro caso de uma pessoa, ou mais, né, um grupo de pessoas pretas atacarem uma pessoa branca. Isso é racismo? Não. Isso é considerado discriminação, mas isso não pode ser considerado racismo, porque racismo é o quê? Estrutural. Tô repetindo aqui várias vezes, porque é um negócio óbvio, é um negócio básico, é um negócio que você aprende no ensino fundamental, entendeu? No ensino médio, é uma aula de história, tá ligado? Isso sem contar que essa própria ideia de racismo reverso, essa ideia de que existe racismo contra branco, só é mais uma maneira de você continuar perpetuando essa estrutura racista da nossa sociedade. Nossa senhora, falei pequena redação do Enem agora, hein? Meu Deus. Mas sabe quem não saberia o que escrever na redação caso fosse fazer o Enem esse ano? Então, beleza, gente, já foi aqui capacitismo, transfobia, racismo, racismo reverso. Falta o que agora é misoginia, gente. Bora ver o que o nosso crítico fala de mulher. Você aí que vai na balada, a menina tá meio bêbada, ela vem dar em cima de você, quer ir pra você com o motel, pode passar a manjuba sem dó, não vai dar problema. Mas tem mulher que provoca o marido pra ver se ele bate nela, pra ela ir lá entrar com recurso. Eu acho que essas mulheres, nesse caso, merecem apanhar. Quer dizer, eu acho, entendeu? É a minha opinião. Eu faria isso? Não, claro que não, porque eu não vou me arriscar, me complicar com a polícia, eu não sou idiota, entendeu? Mas assim, eu já falei no canal que eu já bati mulher, já bati homem, já bati velho, já bati bastante gente. Ah, mas não sei o que, olha só, o Paulo ele tá tirando a fala dele de contexto. Isso aí é contexto, falta contexto, é 3 mil horas de contexto. Que ele disse que ele bateu em mulher, mas foi legítima defesa. Mas ele também falou que, em determinada situação, mulher realmente precisa apanhar. Mas ele só não vai fazer isso porque, né, teria problema com a polícia. Mas se a polícia não descobrisse... Mano, vocês podem ver que eu acho que eu devia estar mais irritado nesse vídeo aqui, tá ligado? Eu genuinamente... Eu tô muito de boa, cara. Eu tô impressionado com o quão tranquilo eu estou perante a declarações como essa. Sabe por quê, mano? Porque um cara fala com tanta naturalidade assim, que já bateu em mulher, me faz chegar numa linha de raciocínio de que esse cara, na verdade, não existe. O crítico, ele é uma inteligência artificial. Esse cara é um algoritmo deepfake, tá ligado? Sendo que foi programado com um prompt que é pra sair por aí falando bosta. Genuinamente, na minha cabeça, não tem cabimento alguém com tanto preconceito, tanto pensamento errôneo, tanta falta de noção existir, tá ligado? Eu sei que existe arroto, assim, mas na minha cabeça eu não tenho contato com esse tipo de pessoa, cara. Eu não consigo entender o que se passa na mente do palhaço. Eu não consigo, eu sempre tento, eu sempre gosto de fazer exercício de tentar entender a pessoa pensando o que ela estaria pensando pra pensar esse pensamento, tá ligado? Então na minha cabeça ele não existe. O crítico, ele é um algoritmo, gente. Esse cara não existe. E agora vamos avaliar a incrível incapacidade do nosso amiguinho crítico conseguir interpretar uma frase básica. Ele tá tratando o autismo como se o autismo fosse um problema sério, uma pessoa doente e pensamento retrógrado. O pensamento da década de 60 que o autismo tinha que ser colocado dentro de um manicômio e pronto, sabe? Ficar tomando choque o dia inteiro. Tá, professor Dark, agora, se é sincero, você acha que é certo isso que você fez? Essa insinuação que você fez que eu defendo que o autista tem que ficar em manicômio tomando choque? Eis aqui o topo da pirâmide argumentativa, no qual mal consegue interpretar uma frase corretamente. Pra esse tipo de vídeo de resposta ou pra qualquer tipo de argumentação que ele usa, ele sempre parte muito na defensiva. E tem um negócio em debate que começa a ficar muito ali na defensiva, não começa a responder nada com nada, é porque está perdendo. No caso aqui, o professor Dark tinha só dado um exemplo do que era feito com pessoas com transtornos psicológicos anos atrás. E eu não sei da onde o crítico tirou da bunda, né, vozes da cabeça dele, que não deve ser poucas, simplesmente insinuou que o Dark tinha falado que ele apoiava choque em autista, tá ligado?
Caralho, eu vou ligar esse vídeo aqui. Então eu me pergunto, mano, o que leva uma pessoa a ser assim? O que leva uma pessoa a ter essas ideias, tá ligado? E daí eu cheguei à conclusão de que é insegurança. Esse tipo de discurso parece que tá muito longe, né? Parece que esse tipo de discurso é um discurso muito afastado da nossa realidade. Só que, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O discurso de pessoas negras são pessoas, mulheres têm que ter o mesmo direito que os homens, gays são gente, mulheres trans são mulheres, homens trans são homens, é uma bolha. Quando a gente vai pra sociedade como um todo, na sua maioria, a maioria das pessoas ainda pensam exatamente desse jeito. O negócio é que as pessoas não têm voz, entendeu? Eu comecei a acompanhar um TikTok de uma menina que ela sai na rua perguntando as coisas pras pessoas. Tipo, por exemplo, você acha que o racismo ainda existe? Isso pra pessoas brancas no Leblon, no Rio de Janeiro, um bairro de classe alta. E o cara, não acho que o racismo existe. Não acho. Em contrapartida, ela entrevistou pessoas negras também. E ela fez a mesma pergunta. Você acha que o racismo existe? E as pessoas começaram a falar diversos exemplos que aconteceram, sei lá, ontem com elas. Então, quando a gente fala que a gente tem que lutar contra esse tipo de coisa, quando a gente fala que a gente tem que bater nessa tecla de que a gente não tá nem na metade do caminho, é disso que a gente tá falando. Esse discurso parece muito longe, parece muito isolado, mas cada dia que passa a gente tem notícia de homem batendo em mulher. Ana Hickman, por exemplo, uma pessoa que a gente jamais suspeitaria que passaria por violência doméstica. Cara, a mulher é riquíssima, milionária, tem uma casa que parece um palácio e sofreu violência doméstica do marido. Não só violência doméstica, como violência financeira também. O cara controlava o dinheiro dela. Esse discurso, ele não tá tão distante assim. Esse discurso não tá tão longe, por mais que pareça, né? Nossa, é uma realidade paralela, isso não acontece não. Tenho certeza que esse cara é reprimido pra caramba, porque primeiro, ele não mostra o rosto, né? Porque falar absurdo e barbaridade por trás de uma fotinho de anime, né? Por trás de uma fotinho de corvo é muito fácil. Eu quero ver você falar tudo que você falou mostrando tua cara. Mas principalmente porque ele insiste muito em duas teclas. O crítico insiste muito em falar sobre calvície e em falar sobre virgindade. Sim, não são poucos os tweets no qual ele fala sobre pessoas que atacaram o fato das Isso aqui podia ser uma publi pra manual. outras serem virgens, e ele faz muita piada ali em relação a calvo, né? Tipo, piadas com calvo são capacitismo, né? Em ironia ali a questão do autismo e tudo mais. Então já temos algumas pistas de quem é a persona por trás desse perfil. Muito provavelmente alguém frustrado sexualmente e calvo, ou seja, certeza que é Red Pill. E agora vamos para uma dinâmica completamente diferente. Vamos jogar um jogo, gente. Sejam muito bem-vindos ao jogo desse vídeo que se chama Adivinhe quem disse essa frase? O crítico ou Adolf Hitler? E a frase que temos aqui é: os africanos são mais burros que os europeus. Em média, claro. Tempo para vocês adivinharem quem falou essa frase. Ai, meu critiquinho, meu amigo, meu querido. Nossa senhora, cara. Acho que você devia ser um estudo de caso, mano. Nossa, você devia ser um estudo antropológico, mano. Juro pra você. Como que relativizaram, como que virou normal as galera saírem pelo Twitter falando loucura? Faz tempo, na verdade, né? Eu não sei, é porque eu não uso o Twitter, tá ligado? Eu não tenho contato com esses bagulho. Mas enfim, o cara... Tá bom. Mas enfim, o cara só meteu que africano é mais burro que europeu. Meu mano crítico, você sabe quem tinha umas ideias bem parecidas, assim, de generalizar uma população, né? Um tipo de pessoa ali e taxar elas de burro, né? Taxar elas de inferiores de alguma forma? Cara, tinha um maluco na Alemanha, em 1930, que tava fazendo uns negócios meio parecidos, tá ligado? Mentira, nem botou longe, nem botou longe. Tem uma rapaziadinha que costuma rir com 3K, tá ligado? Dar risada com 3K. Pô, aqui de cima, nos Estados Unidos, você tem uns pensamentos parecidos com essa rapaziada, né, velho? Eu não sei o que é a tua, mano. Papo reto. E daí é claro que eles vão usar as falácias de que, nossa, eles fizeram testes de QI ao redor do mundo e a média da África é realmente menor. Mas aí eles querem levar em conta que, primeiro, né? O teste de QI, ele unicamente, ele vai estar testando ali o raciocínio lógico, no geral. E existem muitos tipos de inteligência que podem variar de cultura pra cultura. A própria definição de inteligência pode variar ali de cultura pra cultura. Isso sem contar que os testes de QI já estão em desuso pra classificar a inteligência, tá? Não adianta o cara ter 200 de QI, mas ter inteligência emocional de uma marmota e não conseguir colocar em prática todo o potencial. Pra uma pessoa realmente ser considerada com altas habilidades, uma pessoa ser considerada superdotada, ela não precisa ter apenas um QI elevado, mas ela precisa ter um grande destaque, uma grande aptidão em outra área que não seja raciocínio lógico. Eu descobri isso fazendo meu exame. Eu tenho alguns diagnósticos, um deles altas habilidades. E a psicóloga me falou isso, eu achei muito interessante, sabe? Então o QI por si só não é nem mais usado pra definir altas habilidades e muito menos pra definir inteligência no geral. Mas nesse caso em específico, é uma falácia muito perigosa, pelo simples fato de que, tá, ok, fizeram um teste de QI, a média da África é menor. Mas por quê? Sabe por quê? É porque geneticamente a rapaziada não é boa? Não, não é isso. Isso é o reflexo do IDH do país. Não tem como uma criança, como um cara ir lá e fazer um teste de QI super bem, sendo que as condições na qual ele tá presente não favorecem isso, porque os caras são explorados, são colônia de exploração, desde mocota já. Safado, crítica problemática, porque ele fala dessa maneira como se fosse que a outra africana é mais burro. Deixa eu entender isso, mas não. A inteligência tem fator genético? Tem, mas o que realmente define o desenvolvimento dessa pessoa é as condições que ela vai ter durante a infância, durante a sua formação, durante a sua educação, a sua alimentação. E daí a gente volta de que isso é um problema de anos de colonialismo, de anos de exploração. Pessoas Sabe o que define uma pessoa rica? Uma pessoa que tem acesso. Uma pessoa rica, pra mim, que não sabe o inglês, que não faz uma arte, que não toca um piano, pra mim é um rico inútil. Então, a maioria das pessoas ricas, né? Melhor, a maioria das pessoas em destaque, os grandes pintores, os grandes escultores, os grandes escritores, eles chegaram lá que desde a infância eles foram expostos
a estímulos. E estímulo custa caro. Escola custa muito caro. Então, como uma população inteira que, na sua grande maioria, tá sendo explorada, não vai conseguir se desenvolver? Não tem como. Na África não são mais burras. Não, você sabe que essas pesquisas são feitas de maneira completamente enviesada pra justificar o preconceito perante a um grupo de pessoas, né? Você tá ligado nesses bagulho, né? Mas aí você me pergunta de onde é que eu tirei que esses artigos foram enviesados, né? Foram feitos unicamente pra justificar preconceitos. Temos um outro artigo aqui que fala muito bem disso, que critica os métodos utilizados pelo Lin e pelo Meisenberg, que foram os caras que fizeram essa pesquisa na África. E esse artigo aqui, ele fala que, na verdade, a média de QI da população da África se aproxima de 80. Ou seja, isso é um grande contraste com aquela outra pesquisa que foi feita, que apontava um QI similar a 65, alguma coisa assim. E esse artigo aqui, ele fala que a pesquisa do Meisenberg foi feita de uma maneira extremamente problemática por diversos motivos, como, por exemplo, que a média do QI ela não foi avaliada utilizando todos os dados disponíveis. Os autores da pesquisa, eles meio que selecionaram as amostras que eles queriam. E eles não apresentaram nenhum tipo de critério de exclusão ou inclusão dessas amostras da pesquisa. Eles excluíram amostras de pessoas da África que possuíam um QI acima de 75. Ou seja, fica muito fácil chutar uma média pra baixo quando você exclui todo mundo que tem uma média... Desculpa, gente. É que eu odeio ter que explicar o óbvio. E eu já fiz muito disso nesse vídeo. Tem mais algumas questões também, mas em resumo, esse artigo aqui mostra o quão questionável é aquela estimativa anterior, aquela média de QI que foi apresentada naquele outro estudo. E aqui a gente entra num tópico mais delicado. O que tá implícito nesse discurso? Independente do QI médio da África ser maior ou não. É nazismo, né? No geral, tá implícito nazismo mesmo, né? Em alto e bom som, pra quem não tinha entendido. Hitler, né? O pessoalzinho lá que não gostava de viado, que não gostava de preto, não gostava de judeu, do pessoal assim mais do crime mesmo, né? Mais lixo humano, estrume. É pessoalzinho mais complicado. E que tá implícito em um tweet como esse, qual que é o perigo disso? Apesar do crítico não ter uma fanbase muito grande, não só ele como esse tipo de criador de conteúdo são acompanhados por muitos jovens e adolescentes. Não é à toa que a gente zoa que o público desse tipo de criador de conteúdo é um bando de adolescentes. Ah, muito não. Assim, é muito acompanhado por crianças e adolescentes? Eu diria que não. Muito, eu acho exagero, tá? E que continue assim. Daqui pra pior, tá? Eles pro resto da vida, muitas vezes. E né, vamos combinar que você sabe muito bem onde ele quer chegar com um tweet falando que africano é mais burro do que europeu. Eu não preciso explicar óbvio mais uma vez aqui. Do que tá implícito nesse discurso, nesse tweet. Tem uma coisinha chamada racismo científico. Racismo científico é uma pseudociência que basicamente tenta comprovar a inferioridade de diferentes povos usando como base ciência. Igualzinho a essa pesquisa que ele utilizou como base pra falar que o europeu é mais inteligente que o africano. Lembrando que esse racismo científico é uma pseudociência. Aquele artigo ali que ele usou é só um entre diversos que tem, tentando provar que pessoas pretas, não sei o que, são inferiores, tentando provar que nacionalidades, que etnias, que tudo. O ser humano tá sempre tentando ser pau no... Esse é o resumo. Sempre tá tentando deixar os outros pra baixo. É muito fácil você falar que africano é burro, né? Mas aí quando você analisa o país que você mora e vê que literalmente, praticamente toda a cultura do seu país vem de origem africana. Quando você para pra olhar os grandes pensadores e vê que muitos deles foram pra África pra estudar, pra pegar os conhecimentos dos povos de lá e depois voltar pra Europa e ficar muito famoso por causa disso. Isso sem contar toda a riqueza, toda a história, né, que foi roubada desses países. E agora se encontram em museus caríssimos ao redor do mundo, mas não se encontram no lugar de origem deles. Mas você sabe onde Pitágoras foi pra pegar os conhecimentos que ele tinha? Pois é, ele foi pra África. Ele foi pra África estudar com quem tava lá, tudo mais, e depois ele voltou pra Europa e ficou, porra, famosão, porque ele tava apresentando os cálculos que ele aprendeu lá, entendeu? E tipo assim, a gente pode ir muito mais longe pra mostrar com idiota essa informação, tá ligado? E aí também temos as consequências mentais que tweets como esses, conteúdos como esse, que afirmações completamente enviesadas como essas, podem causar nas pessoas com ancestralidade da África. Imagina que chega ali um cara, um random aleatório da internet que nem mostra o rosto e começa a falar merda da sua ancestralidade. Porra, eu não sei nem por que eu tô fazendo esse vídeo mais, isso é papo reto. Mas mesmo depois de saber tudo isso, mesmo depois de reconhecer ali o quão enviesados são esse tipo de pesquisas e os perigos que esse tipo de afirmação promove ao ser simplesmente disseminada sem filtro nenhum na internet, você ainda escolhe apoiar esse cara, ou você ainda escolhe apoiar essas ideias. Parabéns, você é racista! Esse vídeo aqui foi gravado em vários dias, né? Eu procrastino muito, porque eu já falei aqui nesse canal. Parece que a cada take que eu venho gravar, eu tô mais perto de descobrir o que só os loucos sabem, mano. Eu tô coringando com esse roteiro aqui. Nossa, mas existem pessoas que despertam o pior de mim. Daí ele mete um mesmo que não queiros até de QI, você pode usar qualquer outro critério, todos os africanos são em média mais burros que os europeus. Todos, ele usou todos. Fontes, vozes da cabeça dele de novo. Índice de analfabetismo, criminalidade, número de graduados, mestres e doutores. Sim, tudo isso é dado que reflete o IDH, não reflete a inteligência, seu animal. Cara, é uns conceitos tão básicos, é uns negócios tão simples. Nossa senhora, genuinamente não sabia que existia pessoa que realmente seguisse esse padrão de pensamento, cara. Saía papinho de Isso aí é papinho de supremacista branco, cara. Pelo amor de Deus. Isso aí é papo de louco que tenta usar a ciência pra justificar preconceito. Faz o seguinte, então. Você não é o topo da pirâmide argumentativa. Faz o seguinte, então. Você pega todas as suas fontes, todos os seus artigos científicos e comprovem esses absurdos que você tá falando, tá? Pode pegar a questão do gênero, pode pegar a questão aí da África, não sei o que lá. Grava um vídeo mostrando todos esses artigos, grava um vídeo mostrando toda a sua argumentação por parte desses assuntos, mas faz isso mostrando o rosto. Faz isso mostrando o rosto. Eu duvido que você tenha coragem de falar todos esses absurdos que você twitta se você estiver na frente de uma câmera. Não foi dessa vez. Só teve Minecraft, bloco. E vamos de quadrado. Eu duvido de você fazer isso. E você sabe, né? Daqui a pouco o teu nome vai estar no Twitter, né? Você sabe que a galera tá indo atrás de você com processo. A galera vai descobrir quem você é. Olá, tudo bem? Eu sou o João Senzi, eu sou advogado especializado em direito digital e questões que envolvem a internet. Sou advogado dos maiores influenciadores do Brasil. E eu estou aqui nesse vídeo a convite do Paulo Matias para dar algumas palavrinhas. E a primeira questão que eu gostaria de tocar é que a liberdade de expressão... Finalmente, gente, o quê? Se vemos na justiça e vamos de cadeia? Não tem limite. E o limite da liberdade de expressão é justamente quando a gente começa a adentrar na esfera do outro. Quando a gente começa a passar dos limites, quando a gente adentra a esfera de direito do outro, a gente comete um ato ilícito. E para pessoas que cometem atos ilícitos, existe a lei. E nós já estamos te acionando judicialmente. E não só isso, você já está sendo acionado por outras pessoas. O que você fala na internet tem consequências reais para pessoas reais. Você atacou uma... E o seu AdSense, me sinto muito, mas não dá pra pagar um processo crítico. Não tem muito, né...
Babado. Uma mãe que tem um filho autista de 6 anos de idade, você foi muito cruel. Pessoas chegaram a questionar a própria existência do filho dela. Você passou dos limites. E por isso você será também responsabilizado. E nós vamos demonstrar de uma vez por todas que a internet não é terra sem lei. Eu sugiro que você já mostre o rosto agora, antes que vaze o seu rosto no Twitter e a gente descubra que você realmente é um calvo frustrado, assim, que passa o dia inteiro no computador. Igual aconteceu com o Esquerda na Net, né? Falava da aparência dos outros, falava um monte de papel, não sei o que lá, vazou a foto do cara. O cara é literalmente a personificação do incel. Então, ó, fica o desafio aí pra você, tá? Se você é o pica, né? O bonzão. Ah, e daí ele parte lá pra questão de direita, né? Ele é uma pessoa de direita, dos bons costumes, não sei o que lá. Eu não sei se liberal não, porque metade da direita não sabe o significado de ser liberal, mas enfim, ele mete, né? Pra quem ainda não sacou, a ideia é me censurar pra mostrar que vocês não podem crescer na net sem abaixar a cabeça pra lacração. Tudo pra essa rapaziada é lacração, né? Tudo lacração. Não pode generalizar uma nação inteira ali, diminuir um povo, pô, já é mimimi. Essa é coisa do. Isso aí é coisa do Lula, isso aí é coisa do. Faz o L. E daí o cara me mete a personificação do nerdola. Um deus grego negro. Qual a lógica disso? Mais um do clássico. Pega o personagem mais foda e coloca ele negro pra agradar a militância. Virou um clássico. Já fizeram a mesma coisa com Dumbledore. Tem que forçar muito pra não ver que é militância. E daí aqui ele tava falando, né, que aparentemente o cara que vai interpretar ali o Zeus de Percy Jackson vai ser um ator negro, né? Eu acho incrível o quão indignado ele está com esse fato, porque afinal, Percy Jackson não existe. Não entendo qual que é a dificuldade de assumir que um mundo onde tem centauro, sereia, dragão, a sua mãe. Um mundo cheio de criaturas fantásticas não pode ter um deus negro. Não pode ter um deus negro. Por que não pode? Que absurdo. Não, é militância mesmo, crítico. Deve ser militância, assim. É lacração, mimimi pra você, né? Pra você, porque... Então, eu tava lembrando aqui do episódio onde que eles estavam muito putos, né? Porque ia ter uma série de Hobbit. E aí iam ter fadas negras. E o pessoal tava, gente, não existe isso. A fada não existe, porra! Tinkerbell é CGI, merda! Esquisito! Desocupado! Gente, é um pessoal sem muito o que fazer, que eu fico completamente, assim, embasbacado. É cada uma que a gente é obrigada a ver, que pelo amor de Deus, procurem, gente, um emprego CLT pra vocês. Tão muito desocupado. Você deve ser branco, pra tá falando uns negócios assim, tá tão incomodado. Porque se você tem um discurso desse, é porque você sempre se identificou com as pessoas na tela, né? Que os atores principais, todo mundo era sempre da tua cor. Nunca parou pra pensar em representatividade. E o que não falta é exemplo de criança olhando pra tela e chorando, porque a Ariel tem tranças que nem a dela. E a criança se identifica e é um negócio lindo de ver. Porque durante muito tempo isso não era comum. A presença de atores negros era reservada apenas a papéis secundários, apenas a papéis de vilões, a papéis marginalizados, a papéis de segurança, garçom, não sei o que, não sei o que lá. Sabe como que surgiu o blackface? Vou explicar pra vocês. O blackface surgiu a partir do princípio de que... Ah, essa história é horrível. No teatro, isso, na década lá antiga, não vou saber a data, mas na década lá pra trás, não se podiam ter atores negros. Então o que eles faziam? Eles pintavam um ator branco de preto. Foi assim que surgiu o blackface. Então, como uma estrutura que já nasceu racista, ela nasceu, assim, no comecinho dela já era podre. Como que essa estrutura muda do nada? Não existe isso. Ai, mas é só fazer um filme novo pra negros, só para negros, com personagens negros que não sei o que. Como se esses filmes, que na maioria das vezes não tem um grande apoio de Hollywood, tivessem as mesmas repercussões do que os grandes blockbusters, né? Com certeza, eles vão ter o mesmo patrocínio, o mesmo orçamento, tá bom. E realmente você não deve ter noção de como que é essa dor, como que é você não se identificar com grande parte dos papéis do cinema. E nem eu vou ter essa dor. Eu não faço a mínima ideia de como é que é isso. Mas diferente de você, eu tenho consciência, tá ligado? Eu sei o quão importante é tu meter um monte de artista preto pra interpretar os mais diferentes e variados papéis, inclusive em filmes e séries de anos atrás que originalmente não tinham atores negros, mas agora tem. E isso é muito foda. Pra vocês entenderem um pouco melhor a importância da representatividade, tanto nas telas do cinema quanto em todos os outros lugares, eu trouxe aqui o meu amigo Esdras Comedy pra falar um pouco com vocês. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Esdras Saturnino, eu tenho 26 anos, eu sou de São Paulo, sou criador de conteúdo, eu sou ator, eu sou cantor, compositor, apresentador e streamer. E a representatividade é uma parada muito importante. Nossa, amiga, dormir. Que hora que você dorme? É muita coisa. Ter referência preta inspira crianças, jovens, adolescentes, todo mundo. E eu fico me perguntando por que incomoda tanta gente? A gente só quer ter o nosso espaço, a gente só quer se ver, a gente quer gerar uma identificação, a gente quer ter referência. E ter referência preta impacta muito na minha construção de autoestima, na minha escolha profissional, até no meu pertencer em algum lugar, que eu posso ir pra tudo quanto é canto. A potência de você se ver em um lugar é algo muito grande. Ter referência preta, pô, nos comerciais, nos filmes, nos games, é muito importante. E, por exemplo, eu falo da minha própria vida. Eu sou apaixonado em cantar. E eu sempre, naturalmente, consumi muitos cantores pretos, compositores pretos. Quando eu assistia filmes, eu também via filmes sobre pretitude. E eu me via muito em filmes norte-americanos e alguns filmes brasileiros também. Então eu vi o tipo de cabelo, o traçado negroide, o tipo de orelha. Minha orelha é bem pequenininha. Eu fiz o teste de DNA, eu descobri que eu tenho descendência angolana, né, do centro-oeste africano. E aqui no Brasil não se fala muito sobre ancestralidade, da onde que vem a minha beleza. E é por isso que a representatividade é importante. Então, por exemplo, se eu quisesse ser um juiz, caraca, puxa, eu queria ser um juiz. Imagina se eu tivesse vontade de defender a lei, ser um juiz. Eu vi isso aonde? Caraca, que demais. Eu vi isso no tio Phil, o tio do Will Smith, no Maluco do Pedaço, exercendo a grande função da justiça. E no seriado mostra ele exercendo a profissão, mostra ele mostrando o poder da lei. O que vem na minha cabeça rapidamente falando é isso, pô, caraca, referência, representatividade. No meu caso, eu sou apaixonado em cantar, eu sou formado em música. Então, tenho referências como o filme do Ray Charles, também é um cantor, compositor, ator e
dublador. Então você vê a minha referência no que eu exerço hoje. E aí que tá o tamanho da importância, você se ver em locais. Eu me vi no mundo das artes, eu me vi. E assim, conquistei o meu espaço. E hoje, com o meu trabalho como pessoa pública, eu me tornei uma referência. Muitos seguidores meus vêm comunicar comigo sobre como eu cuido do meu cabelo, qual creme que eu passo no meu rosto, como que é o meu cuidado de skincare. Os meus seguidores pretos perguntam isso porque vem em mim uma certa referência. O meu tipo de cabelo pode ser próximo desse seguidor. É referência pra poder aprender sobre si também, aprender sobre o seu próprio gosto. E essa é a importância da representatividade com você, Paulinho. Mas não, pra você militância, tudo militância, tudo uma madeira de piroca, né? Vocês têm um negócio por cuidar da genital dos outros, eu acho que tá faltando. Vocês estão querendo pique, vocês não estão sabendo pedir, mano. Fala que é lacração porque é uma dor que você nunca sentiu. Pelo menos tem empatia pelas pessoas que se sentem representadas nessas obras. E para de mimimi, como vocês mesmos falam. Uma coisa que eu acho muito interessante sobre a galera que ainda insiste em apoiar esse cara é que praticamente 90% das vezes eles usam como argumento a lacração, né? O fato de eu aparentar ser de esquerda. Eles reclamam da militância, falam que é tudo mimimi, não sei o que lá. Não é porque eu tenho bom senso que eu sou de esquerda. Você utilizar o lado político da pessoa, ou melhor, o lado político que a pessoa aparenta ser, como argumento pra diminuir ela, só mostra o quão limitada a sua capacidade de argumentação é. Não só a sua capacidade de argumentação, mostra o quão limitado o seu pensamento é. Se você chegou num ponto de realmente ter aquela visão de nós e eles, em que você automaticamente para de levar em conta o que a pessoa tá falando, ou já parte pra defensiva unicamente por ela aparentar ser do outro lado político, isso mostra o quão alienado você tá. Essa polarização que a gente vive não é algo normal. É algo que tem uma relação direta com as redes sociais e os algoritmos que nos enquadram em bolhas, nos privam de ter contato com diferentes lados e opiniões. Eles não só reforçam nossas atuais opiniões e nossas visões de mundo, como também nos enquadram em nichos cada vez mais extremos. Unicamente porque dessa maneira fica mais fácil categorizar e vender os nossos perfis pros anunciantes. E essa polarização e decorrência das redes sociais, que já foi responsável por determinar o rumo de eleições e até mesmo de promover e incentivar marcas ao redor do mundo voltadas a certos grupos étnicos, é algo que dá muito lucro pra essas empresas. Eles querem que a gente fique dividido. Isso é algo que não dá só muito dinheiro, como dá muito poder a elas. Afinal, uma única empresa privada conseguir exercer uma influência determinante em eleições ao redor do mundo inteiro é algo no mínimo bizarro, tá ligado? E um livro muito bom que você pode usar de referência pra entender mais sobre esse assunto é um livro chamado Uma Verdade Incômoda, que fala sobre a criação, o desenvolvimento e, né, as polêmicas que a Meta se envolveu durante esse processo. Entenda que muito provavelmente você não possui essa visão mais extremista, seja de direita ou de esquerda, porque você acha que pesquisou muito. Muito provavelmente você tem essa visão de mundo porque um algoritmo viu que você era suscetível a essas ideias. Ele viu que você era suscetível a consumir e aceitar determinados tipos de conteúdo, com determinadas narrativas e ideologias. E a partir disso ele não passou só a te recomendar mais conteúdo relacionado, como também passou a te recomendar muito conteúdo falando mal do outro lado, atacando, difamando ou dizendo refutar esse outro lado. E em decorrência a essa frequente exposição a esses conteúdos, você realmente acha que você tá certo. Você realmente acha que você sabe mais. Mas o que eu posso adiantar aqui pra você é que não existe lado certo ou lado errado. O que existe é um equilíbrio, mano. É um conjunto de opiniões e ideias que estão presentes entre a direita e entre a esquerda. E que variam de pessoa pra pessoa em decorrência do seu histórico, da sua classe social e das suas vivências. E isso era pra ser o normal. É com essa mentalidade que a gente deve discutir assuntos não só relacionados à política, como em qualquer outra área. Mas achar pessoas que pensam criticamente e que reconhecem que existem pontos válidos nos dois lados e que nem tudo se resume à direita e esquerda, vem ficando cada vez mais difícil. E se você realmente se acha estudado, né? O esclarecido, o topo da pirâmide argumentativa, que você detém essas ideias e opiniões suas, porque você é realmente muito acima da média, né? Entenda que a ideologia mais perigosa é aquela que faz você acreditar que não possui nenhuma ideologia. O maior desejo. E aí eu já discordo com você, Paulo. Ai, eu já discordo com você. Ai, mas eu discordo muito. Vamos lá. Essa ideia de que dá pra se discutir com a direita, ela é muito perigosa. Porque antigamente, óbvio, não era tão polarizado. O Brasil ele era formado por direita, esquerda, centro-direita e centrão. Com o decorrer do tempo, a gente deixou de ter esses lados muito bem definidos e fomos se aproximando de uma versão mais americanizada de uma política, né? A gente traz muitas tendências dos Estados Unidos pra cá. Como foi, por exemplo, na eleição do Trump. Depois que o Trump ganhou lá nos Estados Unidos, o Brasil ficou muito mais suscetível às ideias do Bolsonaro, porque a gente importa tendências lá de fora. Assim como foi aqui. O John Biden, né, foi eleito lá fora e logo em seguida o Lula também foi. Aqui no Brasil, a gente tá falando de uma direita que se baseia basicamente em eu vou ser racista, homofóbico, machista, misógino pra ganhar voto. A gente recentemente teve um projeto pautado na direita do Brasil, onde ela tentava proibir o casamento LGBT no país. E assim, me desculpa, mas não tem como argumentar com pessoas que usam esse tipo de coisa que mexe diretamente com a vida das pessoas pra ganhar voto. Eu não consigo ver um mundo onde eu encontro uma pessoa dessas, uma pessoa que fala absurdos, sabe que fala absurdos, continua falando absurdos e prejudicando a vida de muita gente pra ganhar voto e achar isso normal. E eu digo de novo, a esquerda luta a favor de direitos iguais, saneamento básico, qualidade de vida para as pessoas, e a direita luta contra a esquerda. Então assim, eu não consigo, eu concordo plenamente, obviamente, até porque o seu vídeo tem bastante coisas óbvias que parece que não são tão óbvias assim nos dias de hoje, até porque a gente vive numa sociedade muito burra, decorrente, óbvio, de dar muito socatização da educação que a gente passa aqui no país, mas eu não consigo concordar com isso de que dá pra se discutir com a direita. Chegou num ponto onde não dá mais, sabe? A maioria das pessoas de direita, pelo menos aqui no Brasil, principalmente a direita bolsonarista, são pessoas que financiam seus projetos a partir de absurdos. Então, desculpa, mas eu não consigo concordar com esse argumento de que a esquerda e a direita são apenas lados e elas têm que ter grandes harmonias e tudo mais, porque isso só funciona na teoria no Brasil. Na prática, isso não funciona já tem muito tempo.
desejo de alguém que manipula é fazer os manipulados acreditarem que pensam por vontade própria. Quando a pessoa é verdadeiramente inteligente, ela reconhece que sempre há a possibilidade de haver outros lados. E sempre haverá a possibilidade de ela estar errada. É olhando o parâmetro geral, é buscando uma visão mais ampla, que a gente pode sempre chegar cada vez mais perto de estarmos esclarecidos sobre diferentes temas e assuntos. É literalmente dessa maneira que a ciência funciona. Ela tá constantemente se colocando à prova. Então o que eu posso dizer pra você é que busque diferentes portais de notícias, consuma diferentes perfis nas redes sociais, busque sempre uma visão mais ampla. Tenha uma cabeça aberta não só pra aprender coisas novas, mas pra reaprender ideias e assuntos que você já considerava saber por completo. Essa capacidade, essa flexibilidade mental de se permitir reaprender é algo extremamente determinante num mundo como o nosso, que está em constante mudança. E são esses tipos de comentários aqui, ó, que mostram que a fanbase dele tem um pensamento, uma capacidade de pensar tão limitada quanto ele. Lendo isso no primeiro momento, é claro que a gente se estressa, tá ligado? O Twitter tá ali pra estressar a gente, basicamente é isso. Mas depois de 5 minutos eu tô dando risada. Eu dou risada desse tipo de pessoa, porque eu tenho pena. Eu genuinamente tenho pena de quem se deixou chegar num nível de polarização desse nível, que é o nível de você pegar um canalzinho qualquer que fala uns absurdos na internet e lutar pra defender ele porque ele se diz de direita. É você fazer malabarismo mental pra conseguir defender absurdo unicamente porque esse cara aparenta ter uma visão política parecida com a sua. E se você resolvesse pensar por vontade própria, sabe? Tipo assim, se você resolvesse parar de se importar com essa rapaziada, o crítico tá cagando pra você. O seu político de estimação, ele tá cagando pra você. O que você tá perdendo seu tempo, seu valioso tempo, tentando defender o indefensável? Mas tá tudo bem, se você se encontra nesse mundinho que tudo parece se resumir a azul e vermelho, ou você é isso ou você é aquilo, e se você é do outro lado você é inimigo, sempre dá tempo de você engolir o seu ego e tomar consciência que você tá sendo só mais uma pecinha insignificante nessa estrutura muito maior, que são os algoritmos, que são as ideologias, que são os partidos políticos, que são os políticos de estimação, enfim, saia dessa caixa. Você não precisa se moldar a ela. Nem tudo se resume à direita e esquerda, ok? E agora em relação a essas fitas todas, mano, é um negócio que eu acho que eu fico muito triste, mano. Eu fico muito triste num negócio desse. É um absurdo, tá ligado? É alguém, mano, se achar no direito de falar uns negócios desse em Twitter, enfim, não entra na minha cabeça, só não entra. Eu não consigo. Uma das maiores vantagens da internet, que a internet possibilitou, né, uma das maiores facilidades foi que ela deu voz pra todo mundo. E isso foi uma das maiores desvantagens da internet também, porque qualquer imbecil pode sair falando uns absurdos desse. Eu acho que todos esses preconceitos, todas essas questões, toda essa defensiva e essa necessidade de estar sempre certo e passar por cima dos outros, não reflete só uma questão de caráter. Reflete muito mais que isso, reflete uma questão de intelecto, tá ligado? Como eu já comentei nesse vídeo, todo preconceito, ele vem de uma ignorância, ele vem de uma falta de compreensão, uma falta da capacidade de compreender, muitas vezes, a situação do outro. E a gente vê que esse cara é um maluco completamente perdido nas ideias, sabe? Tipo, a partir do momento que eu vi que ele falou pra mãe de um filho autista, de que ela não tinha lugar de fala pra falar sobre o assunto, aquilo ali me pegou. Aquilo ali me pegou porque eu tenho uma irmã especial também. Não é possível alguém pensar esse tipo de coisa, não é possível alguém tá tão alienado a esse ponto, sabe? Ser tão idiota. E tipo assim, é idiota, mano. O cara tem um intelecto de uma maçã. Tu tem que sair da frente do computador, velho. Tu tem que viver a vida. Tem que sair, tu tem que conhecer gente nova, tu tem que conhecer as situações, tu tem que entender que você não precisa saber de tudo e que você não precisa opinar sobre tudo. Ainda mais quando a sua opinião é uma opinião basicamente criminosa. Se eu não me engano, tem uma questão, uma relação direta entre a questão flexibilidade mental, né, na questão de você aceitar novas ideias, você compreender o mundo ao seu redor, de você estar pronto a reaprender questões que você considerava verdade absoluta. Tem uma correlação dessa habilidade diretamente com a inteligência da pessoa. Não é à toa que esse cara é tão cabeça dura. Ele basicamente respira ignorância na sua forma mais pura. E dá pra ver isso na maneira que ele se porta, dá pra ver isso na maneira que ele dialoga, na maneira que ele se impõe sobre os outros e se acha melhor e mais inteligente, mais capacitado, eu sei lá. Mas só o fato dele não estar aberto a compreender novas ideias e a aceitar o erro já mostra o quão limitado ele é. Todas as visões desse vídeo aqui, inclusive juiz, caso precise, né, todas as visões e opiniões desse vídeo aqui são unicamente leituras nas quais eu fiz com base no que ele mesmo postou, né? Eu não garanto que seja, né, suposta. Todo esse vídeo aqui é uma suposição, ok? Só existe debate quando os... Peraí! Isso foi eu? Nossa! Obrigado pela linda homenagem, Paulo Martins, pela maravilhosa homenagem. Todo esse vídeo aqui é uma suposição, ok? Só existe debate quando os dois lados estão dispostos a aprender. Quando os dois lados estão dispostos a entender e mudar de ideia, se for necessário. O debate só existe quando tem dois ouvintes e não duas pessoas tentando cegamente convencer umas às outras que elas estão certas. É por isso que não existe debate com crítico. É por isso que não existe debate com Taylor Simão. Não existe debate com esse tipo de pessoa porque esse tipo de pessoa não sabe o significado de um debate. É a mesma coisa que falar com a parede. E, infelizmente, muitas pessoas são influenciadas por esse tipo de criador de conteúdo e... muitas. Existem discordâncias. O que é muita? Realmente, quando você coloca 4,5 mil pessoas correndo atrás de você na rua, realmente é muita gente, tá? Falar pra vocês bem a verdade. É bastante gente. Na internet, é menos. Mas na rua, né? E que acabam repetindo esses padrões, que acabam repetindo esses pensamentos e essas falas. Essa rapaziada, por mais que não seja tanta gente, influencia sim uma galera. Então, caso você esteja caindo em papinhos assim, mano, eu te peço, por favor, não... É uma galerinha. Uma galerinha assim, mais diminuta, né? Uma galerinha mais... Eu não vou estar sabendo falar sem humilhar. Não se deixe levar. Parece que tudo se encaixa, parece um negócio óbvio, parece que nossa, faz todo sentido, mas, mano, basta você sair um pouco da frente do computador pra você ver que a vida não é assim. Todo preconceito advém de uma ignorância. E esse maluco é um cara cheio de preconceitos. E com isso você já entendeu onde eu quero chegar. Peraí. Recebemos aqui uma notícia de última hora nos informando que o crítico pediu desculpas. É isso mesmo, produção? Vamos acompanhar então esse pedido de desculpas em primeira mão, aqui e agora no nosso plantão. Meu pau na sua mão. Quero deixar aqui um recadinho pra vocês, quero fazer a minha retratação referente aos últimos acontecimentos sobre autismo e outros assuntos, né? Então eu vim aqui fazer um outro pedido de desculpas, né? Boa parte disso foi inspirado pelo Fei, né? Então todo mundo aí agradece ao Fei. O Fei pegou e falou, né, pra mim que, ó, crítico, se uma única pessoa se ofendeu com algo que você falou, é bom você ir lá e se desculpar, né? E bem, baseado nisso, eu venho aqui trazer o meu pedido de desculpas, né? Então eu venho aqui me desculpar por todos os erros que eu já cometi no YouTube e no Twitter, né? Então me desculpe, sinceramente, se alguém se ofendeu com algum vídeo meu, com algum tweet meu, o objetivo não foi ofender. Então se você se ofendeu com algo, me desculpe, verdadeiramente me desculpe. E agora eu quero deixar um recado pra vocês, né? Depois do meu pedido de desculpas, eu quero fazer um pedido também, né? Se você é uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais sentimental, muito provavelmente você não gosta do meu conteúdo. Então meu recado é pra você que não gosta do meu Twitter,
que não gosta do meu YouTube. Se você assiste os meus vídeos, isso causa algum desconforto pra você, se você fica triste, se você chora, por favor, não me acompanhe mais. Por favor, não assista mais os meus vídeos, porque o meu conteúdo realmente não é feito pra você. Meu conteúdo não é feito para as pessoas mais sensíveis e mais sentimentais. E o prêmio de pior pedido de desculpas vai para... É maravilhoso perceber que ele se nega a pedir realmente desculpas pelos atos que ele fez. Ele não reconhece os atos de transfobia, ele não reconhece os atos de racismo, não reconhece nenhuma dos absurdos que ele falou. E aí ele ainda terceiriza a responsabilidade, entendeu? Pô, se você se ofendeu comigo atacando 1000 minorias, pô, desculpa, mano. Se eu ataquei a mãe de um autista, velho, não era intenção de ofender, sabe? Quando eu chamei ela de fresca e mandei ela cuidar do filho dela, não era questão de ofender ela. Eu peço, tipo assim, caso você se enquadre ali como alguém que se ofende, né, com as coisas que eu falo, né? Caso você seja uma pessoa trans, uma pessoa negra, caso você seja ali, ou que tenha uma pessoa com transtorno na família, caso você seja mulher também, né? Eu peço que não. Eu só peço que não me acompanhe. Meu conteúdo não é pra você, ok? Eu espero que vocês entendam isso e desculpa por todos os erros que eu já fiz na minha vida, tá? Valeu, gente. Agora vocês podem parar de frescura e de mimimi, vamos parar de lacrar. Não, e é claro que eu só tô aqui por causa do Fei, né? O Fei que me avisou que eu tinha que pedir desculpas, porque senão eu não tava aqui não. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui na verdade. Por que eu tô pedindo desculpas? E eu falei que eu ia me retratar nesse vídeo aqui, né? Esse vídeo aqui, querendo ou não, é um imenso pedido de desculpas. Mas eu sinto que não é o suficiente ainda. Então, como fui eu que indiquei o canal do Crítico erroneamente no meu vídeo sobre o Guimê, eis aqui alguns canais que você pode sim confiar e que tem um conteúdo incrível pra vocês acompanharem. É sério. Definitivamente não tem hora melhor pra fazer esse potencial que eu já tô devendo pra vocês há mais de 2 anos, eu acho 1 ou 2 anos, do que num vídeo extremamente polêmico que trata sobre tópicos bem sensíveis e que, como é de treta, vai engajar bastante. Pô, já que eu indiquei um canal deveras duvidoso pra vocês, eu tô aqui pra me retratar, indicando aqui 7 canais de qualidade pra você dar uma olhadinha, entendeu? Pra você se entreter com a certeza de que não vão começar a atacar minorias. Eu acho. Começando aqui pelo Grifo X e sinta... Tomara que eu esteja nessa maravilhosa indicação, porque senão eu vou pegar o auxílio posts que eu postei da sua make. Paulo Martins, eu vou ficar muito triste, tá? Ficar muito chateado. Eu vou ficar, vou ficar puta, tá? Só avisando. Esse canal unicamente por uma questão extremamente narcisista. Afinal, ele meio que parece um pouquinho comigo, né? Talvez ele lembre um pouquinho, eu não sei. Algo me diz que lembra. E Grifo X é esse cara bacana aqui, que faz uns vídeos no estilo de documentário, com temas relacionados a jogos e tudo mais. Ou melhor, eu diria que ele faz uns vídeos meio que no estilo Bruno Hatak. Sim, nós homens, meio Bruno Hatak, que ficamos falando com o microfone na mão e uma tela verde no fundo. E o problema de você começar a acompanhar ele é que o cara só posta um vídeo a cada eclipse, né? Porque, pô, arte dá trabalho, gente. Fazer conteúdo de qualidade demora. Inclusive, não é o único dessa lista que só posta vídeo a cada eclipse, tá? Parece que todo mundo aqui só faz isso. Ô, rapaziada, vamos trabalhar logo, por favor? Vamos começar a trabalhar direito? Ó, já encaixou porque eu me monto a cada quinzena, cada mês. Eu me monto uma vez por mês ou mais, dependendo do tanto de público que eu vou fazer. Já acho que encaixa, tá? Continuando. Criadores de conteúdo são quase o completo oposto de escritores e jornalistas de jogos. São personalidades distintas, com gostos claramente definidos, que atraem uma audiência pelas suas opiniões e identidade visual. Mas isso é uma pergunta genuína, ok? Alguém ainda se importa com as reviews de críticos de jogos? Psicopepsi. Esse canal foi uma das maiores surpresas que eu já tive contato no YouTube. Esse cara é ouro, tá? Esse canal aqui, quando você acessa um vídeo dele, parece que você teve acesso ao YouTube 2. Esse aí também é um que posta a cada 84 anos e faz alguns vídeos sobre assuntos bem diversos. Desde temas mais filosóficos, como solidão e como o Trollface foi inventado séculos antes de Cristo. Peraí, como é que é? Tanto quanto conteúdo, tanto quanto humor, tanto quanto roteirização, esse cara é fenomenal. Como edição a lado do Viajante, é impossível você não gostar desse cara, tá? Eu aposto um latão de Brahma e 2 cigarros soltos, você vai curtir muito esse canal. Por que será que é tão fácil fazer amigos na internet, mas tão difícil se sentir verdadeiramente acolhido? Seria esse o paradoxo do século? Pode parecer irônico, mas os momentos em que mais me senti sozinho foram justamente aqueles que eu tava rodeado de pessoas. E eu não me refiro aos colegas de sala, do trabalho, ou aquele vizinho bacana que deixa o som ligado até as 3 da manhã. Não, esses são legais até. Eu tô falando mesmo, é das amizades virtuais. Penguin. Esse canal aqui me ganhou completamente quando eu vi que ele usava um boneco do Clube Penguin pra ilustrar os vídeos dele. Sim, esse cara joga bem sujo. Ele apela pra aquela sensação de nostalgia e identificação pra garantir ali um aumento na média do tempo de exibição. Exatamente igual eu faço. Ou você acha que eu coloco o fundo de Clube Penguin e transformar isso nos meus vídeos de bobeira? O Penguin faz uns vídeos narrados muito bem ilustrados sobre jogos, filmes e até uns assuntos aleatórios, do tipo os piores quizzes da internet. Eu descobri o canal dele com um vídeo muito bom, no qual ele falava sobre a melhor desenvolvedora indie que já existiu, que de acordo com ele foi a The Behemoth, que inclusive fez vários jogos flashes que com certeza fizeram parte da vida de todos vocês. Esse vídeo que ele fez sobre essa desenvolvedora tinha mais de 1 hora e eu assisti como se fosse 15 minutos. O cara sabe escrever um bom roteiro e eu tenho certeza que vocês vão gostar do canal dele. Ei, você! Hoje eu vou contar uma história, ou muitas histórias de vários multiversos e eventos canônicos, joias raras, motos, ruivonas, caras de cartola, referências até você desmaiar. E o Charles. E não é o Emmanuel. Esse vídeo ficou bem longo, como deu pra perceber, e também foi bem trabalhoso. Então prepara a pipoca e aprecie a saga do maior malandro da história do Adobe Flash Player, Beatrice. A Beatrice, pelo jeito, é um canalzinho que tá começando, não sei quanto tempo exatamente, mas ela tem 3 mil inscritos e ela tem um estilo de vídeo que eu acho que tem muito potencial. Muito potencial porque é um tipo de vídeo que é muito em alta na gringa, que é tipo literalmente pessoas sem muita edição, só comentando e né, falando sobre temas mais complexos. Eu assisto muito conteúdo da gringa assim, inclusive eu me inspiro muito neles, e eu sinto que é uma tendência que logo vai chegar mais forte no Brasil. E a Beatrice aborda uns temas muito bons, e eu acho que pra ficar perfeito, basta só um microfonezinho um pouco melhor, que eu tenho certeza que ela vai começar a crescer muito. Existem vários tipos de problema raiz, e quando você começa o seu processo de autoconhecimento, é como se você começasse dos problemas mais superficiais até chegar nos problemas mais profundos. E o problema raiz é esse problema mais profundo. É um problema que é difícil você identificar ele e é difícil você aceitar que você tem ele. Porque, cara, ninguém quer aceitar que tem inveja. Ninguém quer ser considerado uma pessoa invejosa. Só que se você não aceita que você tem isso, você não consegue trabalhar pra melhorar isso. Pecheco. A estética desse canal aqui me fisgou. Essa estética dele é linda. Os vídeos dele são sobre filmes, jogos e animações. O Pecheco é um canal que consegue te manter fisgado do começo ao fim do vídeo, com uma edição dinâmica, um roteiro bem feito, mas principalmente uma estética bem dark, cara. Eu não sei, eu gostei muito da estética desse canal. Eu descobri o canal dele a partir de um vídeo que ele fez sobre uma animação chamada A Pequena Loja de Suicídio.
aventuroso. E a maneira que ele resumiu essa animação, cara, me fez muito querer ir atrás dela assistir. Ele fez isso muito bem. Mais uma vez, uma crítica construtiva pra ele também, a questão do áudio. Um microfonezinho melhor já vai aumentar muito a imersão dos vídeos, porque a qualidade deles, a edição, o roteiro já tá maravilhoso, mano. Você tem, pô, isso é incrível. 2015, 2016, eu recebi em um desses grupos de WhatsApp de família ou escola, eu não lembro bem, mas era aquelas correntes de WhatsApp. Essa em questão falava sobre uma animação que estaria incentivando as crianças a romantizar e até mesmo cometer suicídio. E como um adolescente muito educado, é óbvio que depois de ler essa mensagem, eu fui atrás de ver o filme. Pailine. Esse cara também foi uma das maiores surpresas que o YouTube me indicou esse ano. Eu não sei como é que essa rapaziada consegue editar tão bem. Tá chegando no final, né? Tá chegando, tá vindo aí o final. Vamos continuar assistindo. Cara, acho que o Pailine e o Psicopepsi são os caras mais insanos desse potencial, no quesito de edição. Ele também pega uns temas meio filosóficos e aborda eles com uma edição meio VMZ, sabe? Aquele clipe de anime, assim, tem um monte de imagem meio que se mexendo, daí pá, e ele consegue deixar isso muito dinâmico. Os vídeos desse cara, que eu não faço a mínima ideia de quanto demora pra editar um vídeo desse, tá? Muito bom também, não tem como vocês deixarem isso aqui passar. Quando nós falamos de amor, parece que a geração de hoje em dia tá cada vez mais quebrada. Por exemplo, se você dá atenção demais, a pessoa se afasta. Se você dá atenção de menos, você perde a pessoa. Se você responde as mensagens muito rápido, você é visto como desesperado. Se você trata a mulher bem, sabe o que você é? Um beta. Você não é um homem, um alfa de verdade. De fato, eu tenho medo do que será esse tal amor daqui a alguns anos. E pra terminar essa tier list, temos também a Laura Lua, que é mais uma que também segue. Desumanos, o que tá acontecendo comigo? Na próxima eu vou trazer o Golard pra montar de drag, tá bom, Paulo Matias? Não trago mais, ó. Corta aqui agora, ó, corta. Vou montar um mount de drag, você vai ver, Paulo Matias, você vai ver. Aquele modelo de vídeo que é basicamente uma pessoa sentada conversando, falando sobre alguns temas, e ela foca principalmente em filmes. E ela desenrola os assuntos abordados de uma maneira muito fluida, muito completa. Pô, você vê que é uma pessoa inteligente, falando, dá um negocinho gostoso de ouvir, sabe? Acho os conteúdos dela muito bons, roteiros impecáveis e uma maneira muito didática de desenvolver os assuntos bem complexos. Gente, é óbvio que eu tô brincando, mas assim, não posto nenhuma negra pra começar. Eu acho importante, além de indicar criadores, eu acho importante a gente indicar criadores diversos, sabe, também. Eu gostei muito da lista, é uma lista muito legal, pessoas muito diversas, mas eu tava comentando com meu amigo, não sei se você conhece, o Prazer Tom, ele é meu amigo pessoal, e a gente tava conversando muito sobre quantos criadores negros você consegue falar, assim, de cabeça. Assim, se chegassem pra você na rua e falasse, fale pra mim 5 criadores pretos. Óbvio que teve a participação de um amigo dele e tudo mais. Só que eu acho importante a gente começar a colocar isso em pauta, porque a maior parte dos criadores mainstream que a gente conhece, principalmente no YouTube, né? O YouTube é uma rede social bem pouco diversa, tanto é que o YouTube tem uma iniciativa própria pra incentivar criadores pretos, que, se não me engano, eu não lembro exatamente o nome. Fundo Vozes Negras aqui. Hashtag YouTube Black. Porque o próprio YouTube, como plataforma, viu que não tem criador preto no mainstream. E isso, óbvio, a gente pode levar essa discussão pra criadores LGBT. Quantos criadores LGBT você conhece no mainstream, né? Já pararam pra pensar que os 2 maiores canais de opinião do Brasil sou eu e o Gianluca, no quesito criador LGBT? A gente não tem uma mulher trans, a gente não tem um cara preto, a gente não tem um homem trans. Isso eu tô falando do meu nicho, né? Então eu acho importante indicar pessoas pretas que fazem um trabalho legal. Eu sei que é uma opinião sua, Paulo, mas quando a gente tá falando de querer tornar o YouTube, ou melhor, as plataformas e tal, e indicar criadores pra fazer a sociedade ser mais justa, principalmente num vídeo que aborda racismo, e você não indica um canal preto na parte de indicações, ou uma pessoa visivelmente LGBT, que óbvio, pode ser que uma dessas pessoas aqui no meio das indicações seja uma pessoa LGBT passável e tudo mais. Bota a gente pra pensar também, sabe? Que tipo de conteúdo que você consome? Quando você abre a sua For You do Instagram, só aparece branco padrão? Só aparece homem sem camisa, sarado? Ou aparecem outros tipos de corpos? É legal a gente botar a mão na consciência pra pensar, porque eu entendo muito o intuito do seu vídeo, Paulo, e isso não é um ataque pessoal, tá? É mais um comentário, porque eu entendo que você, como pessoa branca e hétero, tem as suas limitações, assim como eu, como pessoa branca, tenho muita coisa pra aprender também, mas é uma reflexão que eu trago, que é um pouco triste ver um vídeo que é sobre defender minorias e sobre alguém que ofende minorias, onde as indicações do vídeo são literalmente pessoas brancas e hétero.
Tirando os canais que é Clube Penguin, etc, etc, etc. Eu tô falando das pessoas que mostram o rosto. Mas, Serena, eu não é sobre isso. Eu vou te dar um ban. Vou te dar um time out, Daniel. Porque eu não tô falando sobre isso. Eu não tô fazendo de brincadeira. Eu não tô falando de palhaçada. E é sobre entender que, como pessoa branca, o meu lugar e meu espaço de fala é trazer visibilidade pra outras pessoas pretas. Então, assim, não é sobre mim isso daqui. Eu não tô falando que eu queria ser indicado. Foi uma zoeira. Tô falando das indicações mesmo, sabe? A parte que eu choro, pra caso não tenha ficado visível, era zoeira. Uma parte acompanharam a pequena Laura após o fim do filme. Seria possível que dessa vez ela tivesse gostado da vilã? Ela era bonita, carismática, engraçada e por alguns momentos parecia até nutrir algum sentimento pela protagonista que criou por 18 anos como sua própria filha. E será que ela não nutria? E pra terminar, uma breve menção honrosa a 2 canais que já são canais maiores, mas que eu não posso deixar de recomendar também, que é o Aprofunda Ideias, tá? Esse cara aqui, ele vai ser um novo fenômeno do YouTube em pouco tempo. Todo mundo vai conhecer esse cara. Guarde minhas palavras, esse cara é um novo Castanhari. Com apenas, acho que 4 meses de canal, alguma coisa assim, o cara já tá com 100 mil inscritos e basicamente os vídeos dele é um negócio lindo. Desde a qualidade da imagem, o cenário, a iluminação, a edição, cara, tudo, a estética. Tem uma sensação que eu sei que você lembra. Você tá no seu quarto ou na sala, quase dormindo e ouve isso. De repente você é tomado por sentimentos noturnos, com as luzes da cidade batendo na janela, alguns carros passando, a geladeira fazendo barulho, a melancolia e a solidão batem, sabendo que você vai ver algum filme de investigação, suspense ou terror. Você pode achar que tudo isso é coincidência, mas não é. E também, né, muito provavelmente você já conhece, alguma hora sai vídeo com ela aqui no canal, que é a Natália Greco, né, queridíssima aí das minhas lives. Quem me acompanha nas lives já sabe, né, altas sessões cinemas com a Natália Greco, que com certeza é a maior personificação do TDAH que eu já conheci. Amo os vídeos dela, eu amo, eu acho muito bom. A criatividade dela nas sketches, na maneira que ela desenvolve os resumos dos filmes que ela apresenta no canal, é sensacional. Preferia não ter uma tesoura fincada na minha cabeça? Óbvio. Ontem eu fui no cinema assistir um filme de terror, sozinha, achando que eu ia ficar com medo. Mas foi super tranquilo. Decepcionante, viu? Enfim, aí eu achei que fosse uma ideia interessante fazer esse vídeo numa obra abandonada, pra ver se finalmente eu sinto alguma coisa. Brincadeirinha, gente. É óbvio que eu não iria numa obra abandonada sozinha. Não sou tão maluca assim. Esse aqui é o sítio dos meus pais. Então, os espíritos que estão por aqui, eu já tenho amizade. Meu único medo é que eles comecem a falar mal de mim pelas costas. É difícil ser a pessoa viva do grupo, sabe? Mas basicamente é isso, o bagulho tarda, mas não falha, potencial veio aí. Eu espero muito que nenhum desses canais saia por aí atacando minorias e incentivando preconceito na internet. E eu também não duvido que algum deles seja o catalisador da Terceira Guerra Mundial, já que, né, eu citei eles aqui no meu vídeo, todo mundo sabe que eu tenho um toque de Midas bem bacana pra essas coisas, e eu acho que é. Mas como assim, isso não é justo, isso não é justo. Mostrar um monte de frase minha sem contexto é fácil. É fácil, não tem contexto, não mostrou contexto. Em nenhum momento desse vídeo aqui, nenhum trecho, você mostrou um trecho com contexto. Isso aí é fácil. Eu fazer vídeo assim, sem mostrar o meu contexto, sem mostrar o meu lado da história, é muito fácil. É muito fácil você pegar esses trechos ali totalmente fora de contexto. Eu quero contexto, tá? Eu quero contexto, tá? Me dá o contexto, fala, me dá meu contexto, cara, o meu contexto. Quem diria que desmatar tudo das árvores e trocar tudo por soja ia fazer um estrago, né? Tá calor! Gente, tá calor, vou deixar a janela aberta aqui, tá? Se aparecer som de carro, moto dando grau, o crítico dando cavalinho de pau num Chevette, dane-se. Cara, você insistiu muito, né? Você bateu muito na tecla do contexto, né? Vocês insistem sempre muito nessa tecla do contexto pra tentar justificar a barbaridade que vocês falam. Começou a chover só porque eu comecei a gravar, tá? Vocês vão aguentar o som de chuva sim, isso aqui agora é um SMR. Então tá bom, crítico, eu fui atrás do contexto, tá ligado? E daí, tipo assim... Porra, eu preferia quando não tinha ido atrás não, tá ligado? Porque parece que piorou falar sobre algumas coisinhas, alguns trechos que tiveram aqui no meu vídeo, pra você não falar que eu, né, tirei a sua fala de contexto. Começando ali pela fala da mulher bêbada, né, que você falou que se uma mulher tiver bêbada, pode tacar a giromba dela e os caramba, que não vai ter problema. Judicialmente, não é mesmo? Ai, começou a chuca. E o contexto desse vídeo, né, é quando você tava falando sobre o caso do Haluka e acusado ele de assédio, né, porque ele tinha aparentemente tentado ter alguma relação com ele quando ele tava bêbado. Inclusive, é uma questão importante a ser falada, porque existem sim casos de falsas acusações, não são a maioria. Nada de vir com um papinho de red pill que generaliza tudo. Mas ao invés de você ter esse vídeo ali, fazer ele bem pontuado, né, bastava você falar ali, pô, o Haluka já tinha apresentado indícios de que queria, enfim, e que ele foi na falsa acusação da maldade, né, que a lei ali, ela também cobre isso. Mas ao invés de você falar isso que nem gente, você solta aquela frase horrível que acaba deixando entender que se a pessoa estiver bêbada e estiver dando em cima de você, pode passar a giromba nela, não sei o que, não sei o que lá, pelo amor de Deus, cara. Você não vai pensar em cadeia, você não vai pensar em processo quando você estiver numa situação como essa. Você vai ter o bom senso de dizer não, porque você vê que essa pessoa não está em plenas faculdades mentais. Isso não é uma questão de você vai ser preso ou não, tá dentro da lei ou não, isso é uma questão de bom senso. Eu vi um comentário que tinha falado sobre essa questão, que inclusive eu achei muito interessante, foi um cara que falou que tinha recusado ficar com uma mina que tava bêbada, e no dia seguinte ela reclamou que ele era fresco, que ele era gay, achava que ele era gay, não sei o que, porque ele não teve atitude. Putz, ele não teve atitude, mas que bom, pelo menos ele teve bom senso. Isso é uma questão de bom senso. Não é pra você sair por aí incentivando esse tipo de ação, porque esse tipo de ato não é legal. Não é uma questão do jurídico, não é legal. É coisa de babaca. E a partir do momento que você solta uma frase como essa em um canal e você influencia pessoas, pra uma pessoa distorcer o que você falou, interpretar de uma maneira errônea, e ir pra cima de alguma mulher ou de alguém que tá realmente muito bêbada, é muito fácil. Pessoas ruins estão só esperando o incentivo certo, estão só esperando a faísca necessária pra cometer diversas atrocidades. Enfim, eu não preciso explicar o óbvio mais uma vez. Aí eu queria muito pegar o contexto da parte que você fala que já bateu em mulher, né? Mulher precisa apanhar e tudo mais, mas infelizmente, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que esse trecho é de uma live que você excluiu. Você excluiu essa live. Ô, crítico, por que você excluiu a live, cara? Eu queria tanto pegar o contexto e mostrar pra galera aqui, né, na íntegra e tudo mais. Por que você excluiu essa live, cara? Você tá devendo alguma coisa? E se eu não tiver achado a live, tudo bem, perdão, erro meu também é. Mas eu tenho quase certeza que essa live não tava disponível. Você poderia explicar por quê? Aí tem a parte que você fala, né, que a sociedade vê mulher trans como uma mulher, mas não é bem assim. Se eu não me engano, isso também tá numa live que não existe mais, que não tá mais no ar, ao menos eu não achei. E eu te convido, né? Se você tem um contexto por trás, me explique o contexto por trás de uma fala como essa. Eu insisto. Eu quero muito ver o malabarismo mental que você vai ter que fazer pra conseguir o contexto dessa frase. Eu quero muito. O que mais tem? O que mais tem de coisa que eu usei aqui mesmo? No geral, outros tweets não tem não, né? Mas infelizmente a gente teve um exemplo das consequências do seu tipo de postagem. Você, crítico, você ao tweetar coisas como africanos são mais burros que europeus, como se você fosse a pessoa mais inteligente, né? Porra, você é a topo da pirâmide argumentativa. Você não considera que esse tipo de ato pode afetar as pessoas. Não pode, como afeta as pessoas. E pior do que isso, com esse tipo de frase, você incentiva a um monte de preconceituoso
famoso, há um monte de pessoa racista sair por aí atacando os outros. Igual aconteceu com uma criadora da Angola, que acabou tentando contra a própria vida nos últimos dias. E o interessante é que ela era sua amiga, né? E quando ela foi tentar te corrigir sobre esse tweet, você foi lá e discordou dela, começou a tentar justificar pra uma angolana do porquê africanos são mais burros que europeus. E isso numa conversa pública, no Twitter. E em decorrência desse seu ato irresponsável, ela começou a receber muitos ataques. Ataques xenofóbicos, ataques racistas, e você tem uma baita responsabilidade nisso. Não adianta você achar que não. Você tem a responsabilidade desse acontecimento que quase virou uma tragédia. É por sua culpa. E por culpa de pessoas como você na internet que se acham no direito, por trás de uma fotinha e de um pseudo-anonimato, se acham no direito de atacar as pessoas e deixar seus preconceitos. Ela era uma frequentadora das minhas lives, inclusive, sabe? E eu fico feliz que pelo menos, aparentemente, já tá tudo bem. Mas que isso consiga mexer um pouquinho na sua cabecinha pra você entender o estrago que você pode fazer com as merdas que você posta. Mas eu quero que você internalize bem na sua cabeça de que, por sua culpa, uma pessoa quase perdeu a vida. Você tem uma grande parcela de responsabilidade nesse fato. E espero que você melhore com essa informação. E agora falando com outros influenciadores que também têm bastante voz e que acabam corroborando com esses discursos, entendeu o tragicômico? O do porquê você não pode falar uns negócios desse no Twitter? Porque esse tipo de postagem incentiva a discriminação, incentiva a violência. São Pedro concorda comigo. Esse tipo de postagem é uma violência por si só. Enfim, né? Vamos ali pro próximo contexto. Aí a gente tem a incrível conversa, né? Com a Nana, né? Que é a mãe que você atacou. E sim, eu digo com propriedade que quem atacou foi você, tá? Porque eu tive acesso à conversa completa, né? Eu fui atrás da conversa completa aqui. E agora vocês vão acompanhar ela comigo. Aqui a gente tem um crítico falando que autismo é sim uma doença, pipipi, popopó. E daí nisso chega a Nana, que é a mãe da criança autista e tudo mais, tentando explicar, tá ligado? Tipo, autismo não é doença. De onde é que você tivesse ideia? Primeiramente, antes de falar, postar qualquer coisa, pesquisa sobre o assunto com entendimento. Que é mais que certo, porque o crítico, apesar de ser assim, ó, desse tamanho, influencia sim uma parcela de pessoas, uma parcela de jovens que acabam pensando que nem ele e atacando as pessoas na qual ele discute. Aí ela adiciona que, né, antes de você vir dizer que não tem lugar de fala, ela comenta que tem um filho que tem um laudo de autismo e tudo mais. E daí o crítico ele já chega na ignorância. Você sabe ler? Eu falei que falei de forma casual. Cientificamente não se usa esse termo. O que você quer? Pare de ser fresca e vai cuidar do seu filho. Esse é o topo da pirâmide argumentativa, tá, gente? Daí ela responde que ela cuida muito bem do filho dela e que isso é uma forma de cuidar. Sim, exatamente. A conscientização de pessoas ignorantes como você, crítico, de causas como essa, é uma forma de você cuidar do seu filho e de todo portador, seja de autismo ou de qualquer outro transtorno. Falar de forma casual, você fala no churrasco com seus amigos. Agora, no momento em que você opina sobre um assunto sério no qual você não tem conhecimento e opina isso em uma rede social pública que vai alcançar milhares de pessoas, você não usa o termo errado. Porque você usar esse termo errado pode afetar tanto uma mãe de um autista quanto uma pessoa que tem esse transtorno, enfim. E aí ele meteu a famosa pérola, né? Quem tem um lugar de fala é o seu filho e não você. E daí ela fala que ela é cuidadora, e perante a lei, ela é responsável por ele e tudo mais. E ela comenta que ele tem 6 anos de idade e é não verbal. E aí esse filho da puta ainda tira sarro. Seu filho tem 6 anos de idade e não fala. E eu tava errado quando falei que autismo era um problema? Ai, crítico, essa risada minha aqui não é nem de raiva mais, sabe? Mas antes de chegar na parte do vídeo que eu realmente coringo, eu acho que vale a pena a gente mostrar que apesar de ter muita gente má na internet, a galera que tá disposta a fazer o bem e que tem bom senso é muito maior do que essa rapaziada. A Nana tem uma vaquinha que é pra cobrir os custos do tratamento do filho dela. Pra uma criança com um transtorno do espectro autista, é muito importante que desde muito novo ele passe por diversas terapias, ele passe por tratamentos, enfim. Essa criança realmente precisa receber muito estímulo pra conseguir se desenvolver de uma maneira saudável. E eu sei muito bem disso. Eu passei grande parte da minha infância em sala de espera de hospital, acompanhando minha mãe e meu pai pra lá e pra cá por causa da minha irmã. Os meus pais, eles viveram pela minha irmã durante muitos anos, pra garantir que ela tivesse um desenvolvimento saudável. Então eu realmente vivia no carro, vivia em sala de espera. Uma hora tinha que correr pra natação, outra hora tinha que levar ela andar de cavalo, outra hora tinha que levar ela pra fisioterapia, pra fono. Se você criar uma criança, normalmente já é um negócio caro. Uma criança com alguma condição acaba tornando o valor 3, 4 vezes maior, sabe? E ver uma mãe que além de ter passado por esse estresse na internet, falando que não tem dinheiro pra bancar o tratamento do próprio filho, é foda, né? Eu tenho muita sorte, né? Meus pais, a minha irmã teve muita sorte de ter. Meu pai e minha mãe que sempre batalharam muito, tipo, porra, muito mesmo pra conseguir dinheiro suficiente pra pagar plano de saúde, pra levar ali pra lá e pra cá. Os meus pais são incríveis enquanto a isso. Eles têm um lote no céu deles, se desistir, o lote deles tá garantidaço. Então ter contato com uma mãe que simplesmente não tem a condição de puxar esses tratamentos que deviam ser necessidades básicas pra pessoas com esses transtornos, enfim, é um negócio que me pega muito, sabe? Se você tiver condição, se você puder ajudar na vaquinha da Nana, puxar os tratamentos do filho dela, pra ele crescer e se desenvolver de uma maneira saudável, atingir ali sua vida adulta, em um mundo com menos preconceitos, talvez, com mais entendimento, menos ignorância, pra que ele também possa cumprir o seu papel como cidadão futuramente. Então se você tem condição ali de ajudar ela nessa vaquinha, sabe que você vai estar ajudando uma mãe a alcançar provavelmente uma das coisas que ela mais sonha, né? Que é dar uma boa condição pra vida do próprio filho. Então, pro caso de vocês terem condição, fica aí aberto, vou deixar o link da vaquinha na descrição. Falei com a Nana, tive uma conversa com ela. Porra, bicho, eu juro que eu não entendo como uma pessoa formada, que nem você é, né? Você tem um mestrado, né? Você tem um mestrado. Consegue ser tão ignorante em tantos aspectos. Por que alguém que tem uma formação dessa tá perdendo tempo falando absurdo no Twitter? Tipo assim, o mercado Ele tem mestrado, estão aceitando jumento agora na escola. de trabalho tá escasso? Como é que você tá perdendo tempo? Nossa, peço até perdão pela minha voz. Mas é bom, né? A gente vê que o Dr. Dolittle já criou a faculdade pros animais. Na rede social. Não tem nada melhor pra fazer, não? Do que espalhar a opinião Até um insulto pros animais. criminosa pela internet? Ai, pô, lembrei, né? Existem pessoas mau caráteres, independente da formação. Tudo, né? Existem pessoas más, existem pessoas babacas. E supostamente você é uma delas. Mas tá tudo bem, às vezes você realmente teve muito tempo de frustração, talvez sua queda de cabelo tenha afetado muito a sua autoestima, e agora você precisa colocar os outros pra baixo pra tentar se sentir um pouquinho melhor, né? E aí você pega um monte de adolescente em céu ali pra fomentar o seu eguinho e era toda a validação que você tava procurando. Deve ser triste ser você, deve ser triste perder tempo pra falar coisas assim na internet. Quando você tem a sensação do anonimato, você acaba despertando o pior de si, né? Mas você sabe que eu sei que você é, né? Não existe anonimato na internet, crítico. Eu quero ver você falar absurdo por absurdo que você fala, mostrando essa sua carequinha brilhante. Eu me degradei muito no processo de fazer esse vídeo, mas eu admito que hoje, quando eu vi a sua foto, fez tudo valer a pena, porque confirmou que eu já suspeitava, né? Talvez agora você passe a sentir um pouquinho do gosto do que você andou causando a outras pessoas. E como eu falei, fica o convite ainda. Eu quero ver você responder esse vídeo aqui, eu quero ver você respondendo ele com seu rosto. Eu quero ver você falando absurdo por absurdo, botando a sua carequinha pra jogo, tendo pela primeira vez na vida um mínimo de coragem. Porque se esconder atrás de perfilzinho sem foto, né? É fácil. E afinal, uma pessoa que nem você com um mestrado nas costas, não teria por que temer um jovenzinho de 21 anos, né? Que vai ficar feio pra você se você recusar, hein? O seu tempo de anonimato na internet tá com as horas contadas. Eu te dei asas pra sair voando por aí, mas chegou na hora do passarinho voltar pra gaiola. E o seu tempo tá passando. Olha o feixe cis, gostaram do lacre?